Fala pessoal, beleza? Estamos começando aqui mais um podcast da Agência do Bem e hoje a gente está com ele aqui, o Alan Maia. Alan Maia que é formado em propaganda pela PUC-Rio, ele também tem mestrado em serviço social pela mesma faculdade, ele tem formação em gestão estratégica de projetos sociais pela Harvard Business School e vamos bater um papo com ele aqui sobre como é fundar a Agência do Bem, uma organização social que foi eleita a melhor ONG do Brasil em 2024. Bem-vindo, Alan. Fala, Martim. Muito obrigado, cara. Prazer estar aqui conversando com você. Melhor expectativa aí para essa conversa, contar um pouco dessa história e que seja bem, enfim, interessante, esclarecedora para quem quer conhecer um pouco mais da Agência do Bem. Alan, vamos começar pelo início. Há 20 anos atrás, tu formou a Agência do Bem. Fala um pouco das motivações pessoais, profissionais. Como é que se deu esse início lá atrás? Cara, acho que a primeira coisa é dizer que, assim, na verdade, ninguém faz nada sozinho, né? E embora eu carregue esse título e essa designação do fundador, o mais justo seria dizer que houve um grupo fundador, né? A Agência do Bem, na verdade, ela é resultante de um processo de anos, né? De trabalho social, de engajamento com comunidade, de ajuda a outras instituições, a outras organizações, e que vem a rigor, no meu caso, desde a minha adolescência. E muitos amigos dessa época de adolescente, né, que a gente fazia trabalho social, a gente fez teatro, né, éramos um grupo de teatro fundamentalmente antes, movidos por convicções religiosas, espirituais, cívicas, políticas, existenciais, enfim, tinha toda essa miríade de abordagens possíveis. Fato é que era, enfim, um grupo de pessoas, um grupo de amigos que olhava para a realidade da vida, né, a realidade do mundo onde a gente vive, do nosso país, da nossa cidade aqui no Rio de Janeiro, e falou, cara, não tá legal, né? E movidos pelo um sentimento de indignação diante das injustiças, da violência, enfim, a realidade social que a gente conhece bastante bem. E esse grupo se reunia com frequência, enfim, para as suas atividades, para as suas rotinas. E foram muitos anos mesmo, visitando, frequentando diversas comunidades, principalmente na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, associações de moradores, casas espíritas, igrejas, ONGs, enfim, das mais diversas causas. E com o passar do tempo e com o acúmulo dessa experiência e essa turma já atingindo a idade adulta, passando, enfim, pelo ensino universitário, iniciando uma vida profissional, começou a se perceber a possibilidade ou a necessidade de qualificar esse trabalho que se dava, vamos dizer assim, de uma forma voluntária e espontaneísta, fazer de uma forma mais estruturada, mais organizada, mais institucionalizada. E eu estou fazendo aqui realmente tentando fazer um esforço de descrição de um período longo, de pelo menos uns 10 anos, imagina isso, de maturação desse processo. E, a rigor, nesse ponto, coube a mim, né, ali já encerrando o meu mestrado em serviço social, né? Como você bem citou, eu comecei na área de comunicação, uma habilitação em publicidade e propaganda pela PUC do Rio de Janeiro. Tive um início de vida profissional assim, muito curta, né? Trabalhando na área especificamente de publicidade, trabalhei com televisão, na Globo, etc. Trabalhei com agência de propaganda, produção de eventos e tal. E comecei a perceber ali a possibilidade de uma junção entre o meu fazer profissional e toda aquela história pregressa ou paralela de trabalho social, e que eu fazia voluntariamente. Eu falei, nossa, se eu puder juntar as duas coisas, ou seja, né, assim, fazer isso também como uma profissão, ter mais tempo dedicado a isso e tirar disso, né, assim, minha condição de sobrevivência, meu sustento, seria um sonho realizado. E aí, por conta disso, eu voltei para a universidade muito precocemente, 2, 3 anos depois de ter o meu diploma, né, de curso superior da graduação. E aí eu fui estudar especificamente a questão social brasileira, né? Dei um giro de 180 graus, academicamente falando, e fui estudar serviço social. E quando isso foi de 2002 para 2003, ou seja, 22, 23 anos atrás, e eu defendi a minha dissertação de mestrado em maio de 2005. Né? E em agosto de 2005, ou seja, 3 meses depois da defesa da dissertação de mestrado, eu reuni esse grupo, né? E apresentei para eles a ideia. Falei, olha só, vamos
sistematizar, vamos institucionalizar, e já trouxe nome, já trouxe marca, já trouxe as referências, enfim, de outras instituições, de outros projetos sociais que eu admirava, que eu achava que conversava com o nosso trabalho, com a nossa capacidade de atuação, enfim, com os vínculos comunitários que a gente tinha. E aí tu olha, a Agência do Bem dessa forma, vamos embora? E foi um consenso, assim, legal, vamos em frente. E aí cada um foi somando essa sua habilidade pessoal, profissional, enfim, da estruturação da Agência do Bem. E eu sou assim absolutamente grato, né, a todos eles. Uns mais, outros menos. E como toda iniciativa coletiva ao longo da vida, né, outras exigências vão surgindo ao longo do caminho. Mas houve um núcleo central assim, desse grupo, né, enfim, mais chegado, que sempre deu muito apoio para esse momento inicial da Agência do Bem. Mas, de alguma forma, pode-se dizer, né? A gente sempre nasce num contexto de uma família, sempre tem um pai, né? Ou sempre tem a mãe. Então, assim, o pai da criança, o pai da Agência do Bem foi o Alan. Foi o Alan quem concebeu, foi o Alan quem sempre esteve à frente. E ao longo desses 20 anos que a gente está celebrando agora, nesse 2025, né? Eu fui essa figura, né? Eu fui quem, de fato, dedicou a sua vida, conseguir realizar aquele projeto pessoal, aquele sonho pessoal de construir uma carreira profissional na área de gestão de projetos sociais, do terceiro setor. Então, é por isso que essa designação assim, do fundador, né, cabe a mim. E, obviamente, ao longo desse tempo, muitas outras pessoas foram se aproximando. Então, hoje, quando a gente olha para toda a estrutura de governança da Agência do Bem, lá daqueles primórdios de 20 anos atrás para hoje, assim, é um grupo completamente diferente. Só restou eu, embora esses amigos gravitem, estejam próximos, sempre torcendo, sempre apoiando de alguma forma. E a eles sempre meu abraço, meu carinho, minha gratidão eterna. Alan, e você citou que vocês começaram na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Fala um pouco desse início. Como é que foi chegar nessa comunidade? Como é que vocês ganharam legitimidade no território? Como é que é isso? Quando uma organização social se instala no território, o que ela tem que fazer para, de alguma forma, ganhar a confiança das pessoas que habitam por ali, né? Que vão ser beneficiários dos projetos. Fala um pouco desse cenário para a gente quando você chegou lá 20 anos atrás. O Brasil tem essa característica muito demarcada, né? De que ações sociais, quando chegam para as camadas populares, quando adentram as favelas, as comunidades, muitas das vezes o pessoal sempre tem um pezinho atrás, né? Tem algum interesse oculto, via de regra, um interesse político, eleitoral, enfim, com traços bastante agravados mais recentemente nessa conquista, domínio de territórios que perpassa, né, toda a vida das pessoas, todo o controle das regras, das leis que são ali estabelecidas, uma lógica de dominação, né? Mas, de alguma maneira, até em tempos mais recuados, quando alguma coisa chega, as pessoas sempre pensam assim, não, nada vem de graça, né? O que está vindo por aí? Então, essa construção, como você muito bem falou, da busca da credibilidade, do respeito, enfim, é um desafio presente para toda e qualquer iniciativa em se diferenciar, né? De quem está ali presente realmente pensando, vamos dizer assim, o abração de uma causa nobre, né? Coletiva, social, que busque transformação e a emancipação daquela população, daquelas pessoas que estão ali, né? Daqueles que se aproximam para dominar das mais diversas formas ou para tirar algum sentido de proveito pessoal dos seus projetos, enfim, também das mais diversas matizes. E a gente pegou uma carona, né? Como eu falei, de toda a trajetória pregressa que a gente tinha de trabalho social, né? Quando a gente começou ali em Vargem Grande, na comunidade Beira Rio, era uma comunidade onde a gente já estava presente, onde já havia uma outra instituição lá presente, a Casa Sentimento, da qual a gente também era estreitamente vinculados à comunidade, já conhecia essas lideranças, eu já era uma pessoa também vista, né, pela comunidade, e isso facilitou muito, né? E uma condição bastante interessante, que eu acho que a primeira ação concreta da Agência do Bem naquela localidade foi a promoção de um censo comunitário. Ou seja, se você for buscar hoje os dados do censo do IBGE, tá? Ele vai te dar dados agregados, dados muito importantes, etc., mas do bairro. Sim. Né?
E principalmente na condição, na Constituição da cidade do Rio de Janeiro, né? Em outras localidades do país também, mas o Rio de Janeiro nossa, essa é uma condição, né? O contraste, né? Do morro, do asfalto, né? Enfim, a favela e a cidade, vamos dizer. Né? E aí, por favor, estou usando jargões aqui, de fato essas fronteiras não existem, nem quero reproduzir preconceitos, né? Mas apenas comunicar uma ideia. Você não consegue desagregar essas realidades, né? Então, é muito importante você buscar dados mais detalhados, circunscritos da comunidade, né? E não da área vizinha, classe média, por exemplo. Sim. Senão você mistura esses indicadores e você... Né? Então, a primeira iniciativa nossa foi produzir um censo comunitário. E naquela época era uma comunidade relativamente pequena, cresceu muito nesses 20 anos, vale dizer, de cerca de 500 residências aproximadamente. Então, nós constituímos um grupo de 4 recenseadores, todos eles moradores da localidade, treinamos e eles fizeram entrevista porta a porta, sabe? Casa a casa, onde eles tentavam fazer esse levantamento dos dados socioeconômicos muito semelhantes aos do IBGE, vale dizer, renda, condição da moradia, quantos cômodos, etc. Mas a gente também buscava questões mais subjetivas. Assim, o quanto que a pessoa gosta de morar naquela comunidade. Sim. Né? Quais são os seus sonhos? O que você acha que está faltando aqui para melhorar a condição de vida da população? Tá? Então, essa escuta e essa apresentação porta a porta, feita por moradores da comunidade, ou seja, que as pessoas ali que residiam no local reconheciam como alguém de dentro. Né? Tudo isso ajudou, assim, foi um ótimo cartão de visitas, vamos dizer assim. Né? Então, desde o primeiro momento, desde a primeira ação, a gente não veio trazendo soluções prontas de cima para baixo, de fora para dentro. Foi uma construção conjunta e de reconhecimento mais profundo da comunidade, feita junto com os próprios moradores da comunidade. Então, assim, essa foi, sem dúvida, uma estratégia assim, que se mostrou muito, muito assertiva. E aí vale dizer, na hora que nós começamos a implementar os projetos de atendimento né, na comunidade, e a causa da Agência do Bem é a educação, seguramente a gente vai falar mais disso nesse papo, essas soluções, muitas delas, se não todas elas, foram identificadas nessa conversa, nesse levantamento, esse primeiro esforço de escuta da comunidade. Então, assim, a Agência do Bem teve esse esforço, essa humildade, vamos dizer assim, institucional, de se colocar em escuta a esses anseios da comunidade, entender, vamos dizer assim, as suas vulnerabilidades, as suas carências, as suas vontades, e estruturar o seu plano de trabalho, os seus projetos a partir de então. Então, eu acho que esse foi um ponto forte da Agência do Bem, que, de alguma forma, ainda que a gente hoje não reproduza exatamente esse modelo em cada localidade que a gente chega, a gente está presente em muitas localidades. Vamos falar disso também. Mas esse está no DNA da instituição, sem sombra de dúvida. Sim. E nesse censo, teve alguma coisa que chamou muito a atenção, algum desvio para fora de outros estudos dentro dos desafios de comunidades, ou apontou para algum projeto específico que a Agência do Bem tinha um interesse maior em desenvolver? Fala um pouco como é que esse censo contribuiu para vocês entenderem, escutarem a comunidade, Beira-Rio, e daí partir para a operacionalização de um projeto, né? Ou de um atendimento. Como é que se deu esse desenho inicial, né? Eu diria que, e aí buscando um pouco da memória, 20 anos atrás seria um grande desafio trazer respostas mais detalhadas nesse sentido. Mas, de fato, todos os projetos que surgiram a partir de então seguiram essa lógica. E talvez o dado mais interessante para ilustrar essa pergunta se dê justamente sobre aquele que se tornou o primeiro e o principal projeto da instituição. Um dos dados mais relevantes, oriundos desse censo, dessa escuta à comunidade, foi o sentido de um anseio por atividades, enfim, por projetos que atendessem o público infanto-juvenil e no universo temático das artes. Né? Sim. E em função desse anseio, desse desejo da comunidade,
6 meses depois, aproximadamente, quando a gente conquistou o primeiro recurso externo, né, o primeiro patrocínio, porque aí vale dizer, né? Eu falei um pouco dessa história pregressa minha, do grupo fundador e tudo mais, mas vale dizer assim, ninguém ali tinha dinheiro, todo mundo ali era filho de famílias trabalhadoras, fundamentalmente, classe média baixa, moradores da região de Jacarepaguá, enfim, e do entorno. Então a gente começou com a cara e com a coragem. A gente não tinha apoio de mecenas, de político, padrinho, de nenhuma empresa, né, que viesse a nos financiar. Né? Eu costumo sempre ilustrar, e de fato cada um tirava do próprio bolso para financiar as ações iniciais da Agência do Bem, inclusive assim, o próprio censo, né? Assim, cada um botava lá R$50 de um, R$100 de outro, vinha festa junina, essas festas juninas, enfim, a gente montava barraquinha para vender Coca-Cola, para fazer ali uma renda, como muitas ONGs fazem, né? Do bazar, a gente fazia bazar na comunidade, vendia peças de roupa usada a um preço bem popular, etc. E assim para a gente fazer um caixinha pequeno e fazer os projetos funcionarem. Né? Então foi um início assim, de muitos desafios e de poucas possibilidades, porque enfim, tinha voluntários, nós todos éramos voluntários à época, mas enfim, quando a gente conquistou, né, o primeiro apoio externo foi uma verba pequena, R$4.000. Né? Oriundo do Instituto Rio, que é uma instituição que até hoje existe, na verdade ela está basicamente encerrando as suas atividades, mas que ela apoiava projetos de impacto comunitário, especificamente na zona oeste da cidade. Então foi uma adequação perfeita. Sim. Só que é aquela coisa, né? A gente não tinha pouco apoio porque a gente nunca tinha recurso para ter feito nada antes e nunca tinha feito nada antes porque não tinha recebido apoio que permitisse que a gente fizesse. Então tu fica naquela lógica, né, assim, de boa intenção, de boas ideias, de projetos que a gente super acreditava que poderiam dar certo. Foi um edital? Exatamente, nesse formato de chamamento público, né, que muitas instituições do terceiro setor investem seu tempo, sua energia, sua esperança, né? Você tem ações como essa, né, dos editais, para quem não conhece muito essa realidade, como se um chamamento público mesmo, você tem que ir lá responder um formulário, vamos dizer assim, né? E geralmente instituições sem fins lucrativos, que preenchem determinados requisitos, entram lá hoje na internet, baixa o formulário, responde as suas perguntas, qual o objetivo, qual a justificativa, qual a metodologia que você vai aplicar, monta lá um orçamento, né, com as despesas, as compras, os pagamentos, que profissionais e tal. Isso se torna um projeto, uma proposta, e tem lá uma banca avaliadora, e segundo também lá os requisitos, os critérios deles, vão dizer quais são as iniciativas que eles entendem que têm a melhor adequação, as mais interessantes, enfim. E nós ganhamos um processo desse lá já em 2006, e que respondia a essa expectativa de atender o público infanto-juvenil com atividades artísticas. E ali surgiu, né, o primeiro polo e o primeiro projeto contínuo da Agência do Bem, da Escola de Música e Cidadania, que nesses 20 anos, ou 19 anos, né, porque a Agência do Bem ele surgiu, né, um ano depois, mais ou menos, que a gente fundou a instituição, mas que se tornou, ao longo desse tempo, aí, quase 2 décadas, o nosso carro-chefe, o projeto principal da instituição. Falando agora em Instituto Rio, a gente tem um vídeo aí muito bacana, que é o primeiro vídeo que a gente vai mostrar, falando um pouco desse início da Escola de Música e Cidadania. Vamos passar aqui na TV, até para resgatar essa história, né? Tudo bem? Lembra do começo da Agência do Bem? Eu me lembro bastante quando eu dirigi o Instituto Rio e recebi uma proposta de um grupo da comunidade do Beira Rio solicitando apoio para a compra de violinos. Achei tão estranho, violinos. Eu tinha um estereótipo que achava que era só gente rica que tocava violino, era uma coisa para as elites. E de repente a gente se encontrou, conheci você naquela época, né? Foi quando eu te conheci. Fiquei assim extremamente impressionado com sua capacidade, sua visão, sua capacidade de organização, e a gente resolveu bancar. Eu convenci o pessoal do Instituto Rio a bancar essa proposta da compra dos violinos. E a partir daí foi possível perceber que com uma pequena quantia se desenvolveu uma organização que hoje foi considerada a melhor do Brasil. Muito graças ao seu esforço, à competência
Você foi muito visionário naquele momento e muito persistente ao longo dos anos para construir essa organização exemplar e que é uma referência na área do ensino musical e cidadania no Brasil. Alain, na trajetória dos 20 anos da Agência do Bem, a gente teve alguns momentos muito legais, muito interessantes. Em termos de educação, assim, de compromisso para a educação de jovens, crianças, isso sempre foi muito patente. Mas você se lembra, no final de semana, que nós dois fomos pintar o polo da Cidade de Deus? Nós dois pegamos pincel, vassoura, balde, pano, tinta e pintamos aquele polo. É impressionante como você, fundador da instituição, se colocou de uma maneira assim, tão comprometida com o bem-estar das crianças e dos jovens. Você se lembra disso? Você se lembra disso, Alain? Lembro perfeitamente. Primeiro, antes de tecer outros comentários sobre esse episódio aí do Hélio, primeiro dizer duas coisas. O Hélio é um grande amigo e muito generoso. Seu maior fã. É quase isso, é um amigo muito generoso. E a outra também muito humilde, porque ele diz assim, eu jamais imaginei que o violino, essas coisas, ao contrário. Né? Ele é uma figura que já denota na sua feição uma larguíssima experiência no trabalho social. E seguramente ele fala de ser visionário ele também, de perceber, né, a proposta que ele estava presente, e ele aporta muito desde essa confiança inicial até aquilo que ele está com a gente até hoje. Aí vale dizer, né, para quem não conhece ou não está tão familiarizado, atualmente o Hélio é o nosso presidente, né, já há alguns anos. E naquela época, lá em 2006, ele era diretor executivo do Instituto Rio. Né? Então a vida como é pródiga, né? como é muito interessante. Eu não tinha nenhuma relação pessoal com ele, né? Não o conhecia, e ele era parte daquela banca avaliadora daquele processo. E ele fala mais ou menos isso: recebemos ali uma proposta para compra de violino para iniciar a primeira turma da Escola de Música e Cidadania. Ele fala dessa coisa meio inusitada, hoje até é mais relativamente comum, até concordo que 20 anos atrás era pouco comum, né? Existia uma separação muito mais clara entre o popular e o dito, o erudito, né? O clássico, etc. Hoje tem muitas iniciativas que tentam buscar esse diálogo aí da linguagem musical e estética, etc., rompendo essas barreiras, né? Mas ele também, a visão foi dele, porque quando ele também leu aquilo, ele e o time dele reconheceram que existia algo ali de valor, né, resolveram apoiar. Mas agora, assim, respondendo ao que ele trouxe hoje, assim, é aquela coisa, né, bons tempos, né? A gente, 20 anos de história, a gente acumula, né? Muitos episódios, muitos bons momentos. Lembro bem desse episódio. Lembro com saudade, inclusive, vale dizer, de quando eu podia viver mais intensa e estreitamente o dia a dia das comunidades. Sim, sabe? Assim, sim. É até curioso, hoje o tempo vai passando, né? A gente tem muitos colaboradores profissionais, funcionários, que são nossos ex-alunos. Sim. Muitos. Todos fantásticos. Né? Tenho o maior orgulho dessa turma. E esses que hoje já estão em idade adulta, enfim, que a gente convive mais intensamente, eu tenho com eles muita proximidade. Eu tenho muita intimidade. Brinco, sim. E alguns nem é brincadeira, eu digo, peguei no colo. E é verdade. E é verdade, peguei mesmo. Né? E hoje eu já não tenho mais essa possibilidade. Sim. Né? E curiosamente, né? Não é que eu não queira, é porque a própria Agência do Bem não me permite. Sim. Né? Assim, o tamanho, né? A dimensão das responsabilidades. Desafios, né? Exato. A gente tem que estar à disposição para aquilo que a gente vai ser mais útil. Sim. Né? Sim. Assim, então eu guardo com saudade, né? Enfim, esses tempos, uma saudade boa, né? Assim, positiva, mas também respeito a dinâmica da vida e busco novas motivações e novos desafios. Acho que a gente vai falar disso também em algum momento, também nesse sentido de realização, de estar participando, de me sentir útil, mas agradeço aí o carinho do Hélio, agradeço a lembrança também desse episódio que ele trouxe. Alain, ele falou do polo da Escola de Música e Cidadania, né? Vamos para o público que ainda não conhece muito bem, vamos destrinchar um pouco o que é o projeto, qual é a proposta, qual é seu diferencial também com outros projetos de educação por meio da música.
Fala um pouco da Escola de Música e Cidadania. Bora sim. Só vale dizer, né? Assim, a Agência do Bem tem como causa a educação. Né? Se for lá ler no quadro, lá onde está escrito, né, aquela coisa da identidade da instituição, da sua governança e tal, tem lá missão, visão, valor, essas coisas. Né? Isso. A missão é promover o desenvolvimento humano e a cidadania para populações de baixa renda através da educação. De forma transparente e sustentável, fecha aspas. É exatamente isso. E vale dizer, né? Completando 20 anos, a gente nunca alterou essa missão. Nenhuma vírgula. Sim. Né? Óbvio, você pode, em algum momento, ressignificar um determinado conceito, talvez desses, assim, talvez o baixa renda seja um do que no universo do sociopolítico brasileiro e tal, até academicamente falando, talvez seja aquele que possa ser revisto aqui e acolá, mas não nos gera nenhum incômodo, tá lá, tá posto, eu acho que comunica bem, eu acho que todo mundo entende do que a gente está falando. Mas enfim, é isso. Promover cidadania e desenvolvimento humano através da educação. Então, assim, tudo que a gente faz é através de educação. A gente não pode e nem deve, né, assim, se afastar disso. E não é à toa, né, que esse que é o principal projeto, ele traz lá o termo cidadania, né, no nome, a Escola de Música e Cidadania, e a escola. Sim. Né, ou seja, enfatiza, né, esses valores centrais. Né. Enfim, e aí focalizando, né, essa iniciativa. Ela começou então muito pequena naquele ano de 2006, com esses recursos de R$4 mil oriundos do Instituto Rio. Compramos 10 violinos, uniforme, enfim, os materiais ali de aula, 20 alunos e recursos para pagar o salário do professor ali do segundo semestre de 2006. Literalmente, se fosse chegasse janeiro de 2007, a gente não sabia para onde ia, o que a gente faria. Né? Mas vamos embora, vamos fazer, vamos começar. E aí depois, enfim, posso me estender demais aqui nos pormenores, mas fato é que a gente conseguiu recursos para continuar esse projeto no início de 2007, para custear o salário do professor. Depois veio professores de música que começaram a ajudar voluntariamente. Depois veio uma pessoa que gostou tanto do projeto que falou, não, vamos ampliar, vamos ensinar outros instrumentos e eu vou ajudar a pagar o salário desse novo professor. E assim a gente foi, junta daqui, dali e tal, e o projeto foi crescendo pouco e pouco. Aí passou a dar aula de canto coral, passou a dar aula na época de teclado, depois passou a dar aula de flautas. E foi crescendo. Conseguimos recursos de outras empresas, já dando um salto maior de estrutura e de organização orçamentária, até que em 2010 para 2011, aí realmente a gente dá, vamos dizer assim, maiores impulsos. A gente abre um primeiro polo na comunidade vizinha, né, no bairro vizinho de Vargem Grande, a gente abriu também em Vargem Pequena. Né? E logo em seguida, praticamente no mesmo movimento, a gente iniciou também na Cidade de Deus. Né? E nesse 2011 para 2012, a gente começa a dar um salto grande aí sim de orçamento. Né? Passamos a receber recursos de novos patrocinadores, né? O recurso de uma grande empresa de telecomunicações que vinha o recurso da França, né? Tinha uma matriz francesa, uma empresa com atuação global na área de telefonia, tecnologia, etc. E recursos locais do Brasil através de leis de incentivo, nesse caso especificamente através da Lei Rouanet, né? A Lei de Incentivo à Cultura. Então ali foi um marco assim, decisivo, e aí vale fazer o recorte. Né? Eu falava que no começo da Agência do Bem todos nós, né, trabalhávamos voluntariamente, e eu também. Fui voluntário da Agência do Bem por quase 7 anos. Né? E como eu já tinha me especializado profissionalmente para atuar no terceiro setor, né, lembrando lá o mestrado que eu fiz, eu trabalhava para outras ONGs, segunda a sexta-feira, 40 horas por semana, aquele ciclo, rotina profissional normal, vamos dizer assim, que todo mundo tem. E trabalhava para a Agência do Bem voluntariamente nas madrugadas, finais de semana, na hora do almoço ali no telefone, fala com um, fala com outro, o professor foi, e o professor faltou, tem que avisar as crianças. Nesse corre-corre, tem que ir a nota fiscal, fala com o contador, compra pela internet, vai na loja no sábado, porque os insumos das atividades na semana que vem. Então, assim, era literalmente assim, uma loucura. Jornada dupla, jornada tripla, etc., mas tudo muito bem. É o famoso WING, né? Que você sempre comenta. Eu brinco isso, né? O pessoal fala da ONG, né? Organização não governamental, mas existe a ING, ou o ING, que é o indivíduo não governamental, né? Assim,
uma brincadeira aí para relaxar, né? Porque a tensão é grande, né? Para funcionar como ONG e para os leigos é só uma piada, né? Isso não existe de fato. Até a ONG também não existe, né? Juridicamente também é enfim, é apenas uma sigla para tentar designar um campo de instituições que atuam sem fins lucrativos, né? Mas foi um período muito difícil assim, nesse sentido para a Agência do Bem, né? E até esse momento de ali para 2011 aproximadamente, quando a gente começa a acessar esses recursos, assim, e foi um salto tão grande e praticamente assim de um mês para o outro, assinou o contrato, amigo, está valendo. Sim. Né? E aí a gente sai dessa organização incipiente, né? Mas feita com o máximo de rigor, de qualidade que nós tínhamos capacidade de fazer até então. E a gente passa a ter contrato nos obrigando, né? Você precisa fazer isso, cumprir esse plano de trabalho. Exatamente. Uma série de entregas que antes, quando você tem voluntário, uma doação avulsa e tal, você pode querer fazer tudo com rigor. Mas essa cobrança externa é bem mais leve, vamos dizer assim. Sim. A partir desse instante, não. Você tinha, e mais do que isso, assim, a gente também teve ali um sentido de, nossa, alguém olhou para o que a gente está fazendo, reconheceu o valor do que a gente faz, a força das nossas ideias, a capacidade da nossa realização. Então, assim, aquela coisa, é a nossa grande chance, a gente não pode falhar. Né? Então, assim, eu larguei tudo que eu estava fazendo, né? Literalmente. Sim. Eu estou dando saltos aí. Claro, são 20 anos de história, exatamente. Né? Mas larguei tudo que eu fazia, meu outro emprego, etc. E fui, de fato, me dedicar para a Agência do Bem. Eu vou dizer, aqueles primeiros 3 meses eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Porque aí foi mais ing do que nunca. Com a diferença que a instituição tinha dinheiro em caixa, até para fazer a máquina girar. Mas assim, a estruturação desse projeto, como eu falei, do estágio que a gente estava anteriormente para o primeiro passo, né, o mês 1 dessa nova etapa, era sozinho tendo que fazer tudo acontecer, contratar um monte de gente, montar um escritório e tal, que a gente também não tinha, de administrativo e tal. Sim. Então, assim, era uma coisa... Eu ia trabalhar no escritório sábado e domingo. Mesmo, eu acordava às 6 horas da manhã, saía 1 hora da manhã. Uma loucura para poder, enfim, dar conta. Mas, enfim... Aquela coisa, né? O sacrifício que você faz com toda a alegria, com toda a felicidade do mundo mesmo. Assim, poder ter a chance de estar realizando aquele grande sonho. Então foi muito marcante, foi um período intenso, assim, mas muito feliz. E nesse processo de expansão, eu tenho uma dúvida para lançar aqui. Como é que foi essa opção pela expansão para outro território no lugar de expandir o atendimento numa mesma localidade? Como é que foi feita essa decisão? E também, pelo que você conta, quando começa a expansão, inicia-se um processo de profissionalização mais intenso. Quais mudanças você vê nessa transição, né? De uma dinâmica mais voluntária para uma dinâmica mais profissional? Porque a gente que é do terceiro setor sabe que tem coisas que voluntários entregam, que profissionais não entregam. Como é que foi essa transição? Como é que foi gerenciar isso, né? Esse processo, enfim, de expansão e profissionalização ao mesmo tempo, né? Bom, vamos tentar atacar em 2 frentes. Uma questão talvez a voluntariado e profissionalização. E a outra, a questão também da expansão para novos territórios. Assim, quase toda organização social, a não ser aquelas que já surgem com muita grana, vamos dizer. Sei lá, tem alguém que lá fez um grande financiador. Exato, um grande financiador, alguém que, sei lá, de uma família abastada, e existem organizações que se dão nesse contexto, um instituto empresarial que tem um lastro, um fundo, uma fundação por trás e tal. Então dá para começar com profissionalismo desde o dia 1. Sim. Mas essa não é a realidade de 99% das organizações, dos projetos sociais. Né? Então é muito comum você iniciar voluntariamente, né? E ter ali uma curva, né, de maturidade, de desenvolvimento, meses, anos, etc. E tem algumas organizações, às vezes por uma questão filosófica dos seus idealizadores, às vezes por uma questão de necessidade mesmo, porque nunca conseguiu atrair recursos suficientes para manter aquilo profissionalmente. Né? E tem algumas questões que eu acho, como você citou, acho que tem algumas organizações assim que o trabalho voluntário é central. Né? Assim, que nenhum profissional, nenhum time profissional teria a mesma capacidade de entrega do que alguns voluntários fazem. Isso pelas características do próprio trabalho social, e que também não caberia a gente aprofundar isso aqui por demais. Né?
E no nosso caso, é meio curioso, eu diria assim, é meio híbrido e um equilíbrio difícil. Por quê? Particularmente, e como fundador, eu sempre acreditei no profissionalismo. Né? E você imagina aqueles primeiros tempos, onde eu mesmo já não podia estar lá. Se eu não tivesse a segurança de que quem estava era profissional, que tinha hora para cumprir, né? Que tinha um plano de trabalho a observar, que devia algum sentido de satisfação, né? Para a diretoria, para a liderança de referência, a gente estava perdido. Né? Porque muitas das vezes, né, assim, você depender do voluntário, e insisto, não me entendam mal, não quero generalizar, mas tem muita gente que não entende exatamente o que é o papel do voluntário. Então, às vezes no nosso caso, está lá a comunidade toda esperando, choveu. Aí o voluntário não vai porque choveu, mas a comunidade está toda lá, esperando ele chegar. Pisou na lama, pegou chuva, saiu de casa, abriu mão de outro compromisso, está lá no espaço institucional, está lá no espaço de atendimento, está lá no dia da aula, da oficina, do curso, e de repente ele perdeu o tempo dele e se frustrou porque o voluntário falou, tá chovendo, eu não vou não. Dificilmente um profissional, por conta de chuva, eu estou pegando um exemplo assim, muito concreto. Muito concreto. Por causa de uma chuva, o cara fala, não vou sair de casa porque choveu. Uma vida adulta, vida profissional, você geralmente encara. Vai em frente, pega uma capa, um guarda-chuva, sei lá, mas você vai chegar, sei lá, você tem, né, os receios, o dever profissional assim te sugere, né? Não sei numa condição, né, assim, de uma enchente ou qualquer coisa de uma mais grave, mas uma chuva dessas trivial geralmente não detém. Né? Então, assim, eu particularmente sempre tive esse olhar assim, da importância do trabalho profissional no campo social. Nada contra os voluntários, e nós tínhamos voluntários, mas tão logo as condições se fizeram possíveis, né, da gente implementar uma cultura de profissionalismo de ponta a ponta, a gente assim o fez. E por acreditar também que o tipo de trabalho, o tipo de projeto que a gente desenvolvia também demandava, né, uma abordagem mais profissional. E assim a gente foi fazendo de pouco em pouco, a ponto de, ao longo desses 20 anos, né, se reduziu o espaço de atuação voluntária dentro da agência do bem. Sempre existiu, tá? E até hoje existe. Mas se reduziu para 1%, 2%, 3% da nossa força de trabalho é ocupada por voluntários. Assim, uma atuação fundamentalmente profissional, e isso está bem presente também na nossa cultura da organização, no nosso DNA e, como eu disse, na forma que a gente tem de abordar. Mas sem perder a ternura jamais, né? Isso é bastante importante, né? Assim, então, a gente é profissional, mas assim, cumpre horário, como eu disse, tem todos esses parâmetros, mas quem se destaca num processo seletivo, né? Ali estamos abrindo uma vaga, via de regra é alguém que já tem uma experiência, já tem um olhar sensível para as questões e para as causas que a gente abraça, né? Então, tem um lugarzinho que é um pouco diferente e que está sempre presente em tudo que a gente faz. Né? Tem uma cultura muito própria, né, dentro do terceiro setor, mas, como eu disse, com uma visão profissional, de profissionalismo. E a outra questão que você falou da expansão, né? Assim, por que desbravar novos territórios ao invés de construir, digamos assim, uma operação mais robusta, né, mais diversa numa mesma localidade? Acho que é isso que você perguntou. Cara, essa é uma pergunta ótima. Eu sou capaz de trazer algumas inferências para tentar responder por que a Agência do Bem trilhou esse caminho. Mas eu diria assim, não tem resposta certa, não tem resposta errada. Acho que cada instituição vai encontrar o seu caminho, né? E eu te diria algumas delas, né? Assim, a gente começou numa comunidade muito pequena, né? Muito desconhecida, inclusive. Né? Então a gente tinha um pouco dessa sensação, falou, caramba, a gente está aqui fazendo um trabalho super legal, super engajado, inovador, disso aqui com tais e tais resultados, não tem ninguém vendo. Então a gente tinha essa sensação de invisibilidade, né? E aí a gente pensava assim, nossa, mas como a gente consegue romper isso? Vai investir recursos em comunicação, propaganda, etc. Não faz muito sentido, né? Geralmente para uma organização social. Estrategicamente até, é importante se fazer isso também. Não dá para ter um preconceito muito inflexível em relação a isso. Mas para uma organização pequena, nem que a gente quisesse, a gente não tinha mesmo, assim, não tinha dinheiro para fazer propaganda. Então a gente imaginou assim, nossa, a gente sistematizou, né, a Escola de Música e Cidadania, o nosso
porque se tornou o nosso principal projeto. E na época também tinha uma questão muito em voga, né, de sistematizar os projetos como tecnologia social. Sim. E o que quer dizer isso? Né? É abordar, a partir de uma lógica científica, o projeto social. Nós pensamos no método científico, você tem, né, você reproduz determinadas etapas, os fenômenos encadeando determinados elementos, segundo a mesma lógica e tal, você vai atingir um determinado resultado. Sim. Mesmo que em contextos diferentes, em territórios, em localidades, né? Assim, se você ferver a água a 100 graus, no Brasil, no Japão, ela vai evaporar. Né? Assim, você vai ter, né, seguindo aquelas etapas, os mesmos pressupostos, você vai ter um resultado idêntico, muito semelhante, né, ainda que em diferentes contextos. Então, essa lógica aplicada ao trabalho social sugere, né, a mesma coisa. Se você tem aqui, vou sistematizar X horas de ensino de música para alunos nesse contexto social de renda, eu sou capaz, ou esse projeto será capaz de gerar tal impacto, tal resultado na vida desse menino, dessa menina, na família dela, na comunidade como um todo e tal. Sim. Então, assim, essa é a lógica, né, científica aplicada, né, ao trabalho social, e daí, assim, isso é uma tecnologia social, porque a gente aprendeu como que faz isso. Sim. Junta esse elemento, tal e tal e tal processo, reproduz isso nessa ordem, nessa dinâmica e atingir esse mesmo resultado. Então, assim, quem conseguisse fazer isso ganhava algum sentido de notoriedade. Sim. Né? Então a gente começou a apostar nessa forma, talvez um pouco mais criativas, né, de demonstrar a nossa capacidade de trabalho, acreditando naquilo que a gente fazia, e porque também a gente estava ali numa comunidade pequena. Sim. Então existia algum sentido de saturação. Assim, quantas crianças e jovens eu sou capaz de atender nessa localidade que tem interesse nessa atividade em específico? Chegava uma hora que já saturava. Sim. E a gente já atendia naquele momento ali mais de uma centena, né, de crianças numa comunidade, como eu falei, que tinha 500 residências. Então, assim, estava próximo dessa condição de saturação. Então, quando a gente recebeu um recurso novo, vamos abrir agora uma turma de violão. Por que a gente não faz uma outra localidade e reproduz isso no outro local? A gente começou a fazer essa aposta. E também, poderia trazer N exemplos, mas a gente também conheceu outras experiências, vale dizer, que a gente ficou um pouco com essa sensação, assim, nossa, tá encastelando aqui, tá construindo uma ilha de prosperidade numa localidade só. Muito recurso, muita atenção, muito investimento. E é isso. Aí quando você vai ver, o seu atendimento per capita fica muito caro. Sim. Porque você aposta tudo ali no mesmo local. Então, assim, juntando todas essas leituras, todos esses anseios, etc., a gente falou, não, vamos apostar na tecnologia social. Não, vamos apostar em atender outras localidades. Não, vamos expandir em outras direções. E assim a gente começou, né, por Vargem Pequena, como um primeiro passo fora da comunidade original, e uma terceira localidade chegando na Cidade de Deus, e essa já é uma comunidade muito notória, né? Sim. Uma comunidade muito grande, né? Muito conhecida, inclusive internacionalmente, porque já tinha nesse momento o filme, né? Cidade de Deus já tinha estourado no mundo inteiro e tal. Então, assim, não vejo necessariamente uma subordinação aos passos seguintes, né? Especificamente por conta disso. Mas eu acho que a junção de todas essas observações foi mostrando que era uma aposta acertada e, naturalmente, como tudo que dá certo, a gente vai dando os próximos passos ou tentando desenvolver né, assim, a trajetória a partir disso que a gente considerou, enfim, um sucesso na iniciativa naquele momento. Né? E aí depois, enfim, é a história que a gente conta, né, de tantas e dezenas de localidades que a gente chegou. No final das contas, então, é realmente para atingir mais jovens e adolescentes que possam experimentar o projeto e crescer junto com ele, né? Então, a gente tem um vídeo aqui de uma ex-aluna nossa que virou também, que trabalha na Agência do Bem, né? Vamos passar agora o vídeo 2 aí para a gente dar uma olhadinha. Aluna do Polo de Vargem Grande. Arquivo confidencial. Exato. Aqui. E pediram para falar um pouco da minha história com a escola de música. E isso me faz lembrar lá do início, que foi quando eu entrei na escola de música. Eu vinha passando por um período muito complicado, era época de pandemia. A pandemia tinha se encerrado e eu estava passando por um momento muito difícil psicologicamente. E assim que eu entrei na escola de música, as coisas começaram a mudar, eu fui muito bem acolhida. E as aulas começaram a mudar minha mente, meu estilo de vida. E assim, foi incrível.
Realmente era tudo que eu precisava no momento, e a partir daquele momento as portas começaram a se abrir e foi maravilhoso. Eu espero que daqui pra frente a escola de música continue fazendo história e mudando história na vida das pessoas. Maravilha, né? Exato. Eu ia te perguntar isso, Alan. Existem muitas Tainás por aí, né? Tem alguma história que te vem à mente mais de uns 20 anos, 18, 15 anos atrás que ficou na tua cabeça? Algum aluno, história que te marcou mais? Alguma coisa nesse sentido? Tem tantas, assim. Eu acho que essas histórias, assim, a Tainá é estagiária nossa lá no setor administrativo, no nosso escritório central, né? Aqui no Rio. Ela é muito jovenzinha ainda, acho que está com 16 ou 17 anos, está ali fazendo a sua primeira experiência profissional, né? Tá na escola ainda, se preparando para fazer Enem, essas coisas todas. E ela vai dividindo lá o tempo dela, as atenções dela, em parte com estágio e outra parte lá com os estudos, como é fundamental. Assim, nossa, falar de uma história, eu teria muita dificuldade, eu tenho inúmeras delas. Eu gosto muito, assim, eu tenho uma das minhas atribuições, né? Eu falo desse distanciamento, né, do dia a dia dos polos, mas eu gosto, e às vezes eu faço incursões, né, de visitas a polos, muitos deles fora do Rio de Janeiro, inclusive, né? Quando a gente vai fazer o mapeamento para abrir um polo novo, né? Assim, eu costumo fazer parte desse esforço, não somente eu, às vezes a gente divide essa tarefa, mas eu gosto muito de fazer essas incursões, eu gosto muito de voltar, né, depois para fazer essas visitas de supervisão, de acompanhamento. E é extraordinário, né? Assim, quando você volta, aquela coisa. Antes, quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Né? E às vezes a gente volta 6 meses depois, 1 ano depois, e vê o projeto acontecendo. As crianças fazendo música, o uniforme, toda a estética do espaço, inclusive, com a nossa marca, etc. Não que isso seja o ponto fundamental, não é isso, mas quando você vê assim, as coisas acontecendo aqui, você está lá em Manaus. Exato. Ou você está lá em Portugal hoje em dia. Né? Assim, estou pegando exemplos muito bem distantes. Tá? Eu falo em Manaus, e quem não foi, parece uma coisa meio óbvia. Mas você tem ali a questão da floresta, né? Os povos originários. Então, assim, a gente tem, entre os nossos alunos, muitos deles com todas as características indígenas. Isso é muito maneiro, né? Isso é muito legal, esses contrastes, os sotaques, né? Os interesses musicais de um lado para o outro. E quando a gente chega nesses lugares distantes, lembrando Portugal mais uma vez, acho que depois, mais à frente, é capaz a gente falar um pouquinho disso. Mas lá a gente atende muito aluno cigano. Né? Então a gente vai falar assim, como assim cigano, né? Pois é, né? Questão étnica, né? Essa população cigana aqui no Brasil é meio folclórica, pelo menos nos grandes centros urbanos. No interior você ainda tem uma outra questão. Mas você chega lá, você vê tal qual a gente tem no Brasil, né? Enfim, no interior do Rio de Janeiro, como você tem lá em Fortaleza, né? Assim, como eu disse, o espaço do projeto, as atividades acontecendo, toda essa estética da sinalização do espaço, da decoração do espaço e tal. Assim, você percebe que existe ali um sentido de unidade. Você fala assim, estou num projeto da Agência do Bem, num polo da Escola de Música e Cidadania, e você percebe essa conexão com uma naturalidade. É um negócio fabuloso, assim, é incrível. Sabe? É emocionante, inclusive. Você fala, caramba, cara. Né? Conviver com uma Tainá da vida, conviver com os outros meninos, as meninas que fizeram parte dessa história no nosso dia a dia, eles trabalhando para a gente, sendo nossos professores, sendo os nossos colegas de trabalho, ali convivendo com a gente no escritório. Nossa, isso é maravilhoso. Assistir as orquestras tocando, né? Assim, tomar contato com as mães, com os pais, o carinho que eles têm pela gente, assim, o agradecimento que eles têm, que é assim, a gente nem se julga merecedor, né? Assim, em última instância. Então, assim, é tudo muito bonito, é muito legal, cara. Eu sou isso me permite, assim, eu digo, eu sou um privilegiado. Sabe? Assim, me sinto um cara endividado aí com o mundo. E é daí que eu acho que a gente tira motivação, né? Para lidar com esses desafios, exatamente. São muitos, né? E quanto mais a gente cresce, mais alto é o degrau. Né? Mas não pode desanimar, não dá tempo de reclamar, não. É muito legal acompanhar essa história. Falando agora das orquestras, vamos agora para o nosso terceiro vídeo, que é alguém que participou também da Escola de Música e Cidadania lá atrás, bem no início, e também fez parte da orquestra, e hoje está com a gente lá no escritório. Vamos ver o próximo vídeo aí.
Alan, tudo Olha ele aí. bem? Rapaz, que missão de falar da minha trajetória, né, envolvendo você, Agência do Bem. Desde o momento lá da ponte, né, pequenininho, e passar todos esses anos, passa um filme na minha cabeça. Lembro que a primeira viagem que eu fiz, internacional, a primeira vez que eu entrei no avião foi pela Agência do Bem, quando a gente foi com a orquestra lá para Paris, né, tocar no Teatro Olympique, que foi maravilhoso. Lembro também que, através de uma parceria entre a Agência do Bem e o Centro Universitário IBMR, eu consegui também bolsa de 100%, e hoje eu sou formado em Relações Internacionais graças a essa parceria também. Então, meu primeiro emprego também foi aqui, né, como estagiário e assistente administrativo, então foi os primeiros passos ali na carreira profissional. Hoje voltando como supervisor e tendo essa liderança que foi muito pautada também dentro da orquestra, sendo um dos líderes da orquestra. Lembro uma vez até que o maestro Vitor pediu para que eu fizesse uma reunião entre os colegas ali para tentar engajar mais dentro do trabalho, e foi me desenvolvendo, e hoje volto para a Agência do Bem também nesse cargo de supervisor, me encontro na área de projetos, e hoje faço uma pós de gerenciamento de projetos na FGV, ou seja, desde lá pequenininho até hoje, o desenvolvimento tanto meu quanto da Agência do Bem, envolvendo você, enfim, é uma história para contar para os filhos, para os netos, e tenho certeza que isso está acontecendo também em muitos outros lugares. Eu acho que isso é sensacional e, para mim, assim, fico muito feliz em ver o projeto caminhando nesses 20 anos aí. E também teve um fato curioso aí, e conheci minha esposa numa apresentação lá na Veiga de Almeida. Então, assim, a Agência do Bem e a minha vida pessoal, meu desenvolvimento profissional, a gente está super entrelaçado. Alan, o Miguel ele cita um pouco a dinâmica das orquestras, né? Vamos trazer esse ponto para cá. Como é que foi a ideia de criar uma orquestra com alunos exclusivos da Escola de Música e Cidadania? Qual a proposta? Fala um pouco disso pra gente. Primeiro mandar um beijo pro Miguel. Miguel é um desses filhos, né? Eu chamo até hoje, ele chama de filho. Não peguei no colo não, as fotos aí passaram lá. O Miguel foi da primeira turma. Da Ponte, lá, famosa turma da Ponte. Quando eu falava aqui na nossa conversa, né, daquele primeiro recurso do Instituto Rio, né, aqueles primeiros R$4.000, aquela primeira turma de 20 alunos. Mas hoje a gente tem dois que trabalham com a gente que fizeram parte daquela turma, o Miguel e a Bianca. Né? Uhum. A Bianca que é assistente de polo lá de Vargem Grande, né? E a foto da ponte, porque a comunidade chamava Beira Rio, né? Porque passa um rio mesmo, né? Sim, então tem uma ponte para atravessar o rio. E na época foi uma matéria do Jornal Globo, cara. Uhum. Essa foto aí, que foi feita quando a gente foi para Paris, inclusive. Uhum. Né? Aquela empresa francesa, né? Que eu falei que foi um dos primeiros recursos mais parrudos que a gente recebeu, né? Eles faziam um evento anual lá em Paris, reunindo as melhores iniciativas sociais que eles apoiavam ao redor do mundo, e a gente levou um grupo de alunos para representar a Escola de Música e Cidadania, né, a Agência do Bem e a Orquestra e Coro Nova Sinfonia, que ali estava no seu embrião ali, vamos dizer, estava começando ali, era um nenenzinho talvez. Como é que foi anunciar? O Miguel fazia parte disso. Como é que foi anunciar para esses alunos, vamos para Paris? Como é que foi esse momento? Eu lembro assim que foi a maior ansiedade, né? Assim, obviamente eu já sabia, né? Assim, eles já tinham avisado a gente, mas eles com algum sentido de responsabilidade, né? Eles falaram, olha, como seria se, né, a gente pudesse trazer um grupo de vocês, de mais ou menos tantas pessoas, vocês conseguiriam vir, organizar, aquela coisa, assim, a molecada tinha 11 anos, 12 anos, 13 anos, né? E não tinha passaporte. Né, assim, tinha aluno e, obviamente, para viajar tem que ter autorização de ambos os pais. Sim. E aquela coisa assim, pai desconhecido, o outro, nossa, tivemos que ajuizar de menores, enfim, para poder dar conta desse tipo de coisa. Não, foi um desafio e tanto. Então a gente começou a trabalhar primeiro ali nos bastidores até a gente ter uma resposta taxativa. E quando a resposta chegou, eu acho que faltava pouco tempo, assim, acho que faltava menos de um mês. Só que a maestrina já estava ciente, já estava começando a trabalhar com eles. Ela já sabia, informação privilegiada. Já estava sabendo, né? Maria Rita, inclusive um beijo para Maria Rita também.
ela já começou a trabalhar o repertório, né? Para caso tudo se confirmasse, já estava mais ou menos, as coisas já estavam caminhando, né? Sim. Mas foi fantástico, mas também assim, difícil, porque não podia levar todo mundo, né? A gente levou um grupo de 10. E aí, você falava, né, como é que foi a questão da formação orquestral. A gente tinha um grupo ali que não era exatamente na formação que a gente veio a estabelecer como um padrão e que permanece até hoje nos grupos orquestrais, né, que funcionam ainda. Mas a gente devia ter ali talvez entre uns 20 ou 30 alunos, uns 20 e poucos. Né? A gente tinha, na época, talvez uns 150 alunos. E desses, entre 20 e 30, integravam esse grupo de excelência, né? Esse grupo orquestral. Que se destacava, né? Exatamente. Já tinha ensaios semanais, enfim, a gente levava para apresentações, enfim. Mas a gente tinha que escolher 10. Sim. Né? Então foi uma escolha muito difícil. Graças a Deus não fui eu que escolhi, foi a maestrina, porque senão eu ia sofrer ainda mais, né? Mas aí, em função do repertório, a gente sabia que a gente tinha, acho que, a oportunidade de tocar... Na verdade, a gente tocou uma música. Mas eles pediram para fazer 2 ou 3, assim, mais ou menos na manga, dependendo lá da definição lá do diretor artístico do espetáculo e tal. E a gente tocou Garota de Ipanema, que é a música mais famosa do clássico. Acho que dizem até que é a música mais tocada do mundo, assim, não é só, acho que mais gravada, sei lá, um negócio no mundo inteiro. Né? Então, para representar o Brasil, né? Assim, nada melhor do que Bossa Nova. Nada melhor do que Garota de Ipanema. E foi essa música que de fato eles apresentaram lá. Mas foi extraordinário, assim, foi muito legal. Eu já tinha tido a oportunidade de conhecer Paris antes. Tive a oportunidade de voltar depois deles, mas disparado foi a melhor viagem, assim, que eu Tem algum perrengue, alguma história de bastidor que podemos abrir aqui? Nada muito polêmico. Mas assim, foi muito legal desde o começo, assim, acompanhar essa garotada descobrindo o mundo, sabe? Assim, muito legal. Eu lembro assim, no avião, né? Uma turbulência pesadíssima. E eu preocupado, né? Eu falei, caramba, as crianças devem estar desesperadas. Nunca andaram de avião, cara. E sacudiu muito mesmo. E logo depois da decolagem, talvez uma hora e pouco, assim, e depois da decolagem, o avião balançando muito. E aí, tão logo apaga, né, aquele aviso de aperto de cintos e tal. Não, já passou e tal. Eu levantei e falei, poxa, vou lá, né, dar um apoio pra garotada. Estava amarradões, caramba, tcholão, muito maneiro. Muito maneiro, o avião sacode pra caramba, né? Eu falei, pô, sacode, cara, sacode. Tá tudo bem? Todos estavam ótimos, né? Assim, quem tava adorando, né? Tava adorando, quem tava preocupado com a turbulência era eu. E, obviamente, né, assim, a gente deu toda a orientação, né, de roupa, de frio e tal, mas aí chegou lá, amigo, tá todo mundo agasalhado, mas aí tinha gente que só levou tênis, aí tava nevando um pouco, não muito, mas em alguns lugares onde a gente passava, tava nevando, aí o tênis de 2 ou 3 lá encharcou. Enfim, aquela novidade boa, né? Novidade boa, se perdeu no metrô, sabe aquela coisa? Sempre tem um pipa voada, né? Assim, e aí todo mundo desceu da estação do metrô e ficou, né? E agora, né? Assim, como é que resgata essa criatura? Aí divide o grupo, vocês ficam aqui, nós vamos pegar o próximo trem, vamos, essas coisas que sempre acontecem em viagem de grupo. É uma responsabilidade intensa, mas no final das contas deu tudo certo. Entrou pra história, né? Entrou pra história, cara. Sucesso total. Foi muito legal. E hoje a Agência do Bem tem alguns grupos musicais, né? Então a gente tem a Orquestra Coro Nova Sinfonia, a Orquestra Jovem da Guanabara, tá nascendo agora também a Banda Sinfônica e a gente tem mais projetos pela frente, né? De grupos musicais. Como é que você entende essa dinâmica dos grupos musicais dentro da MC? Qual que é a ideia de poder proporcionar para o jovem que tem interesse, né, em seguir um caminho pela música, ele ter acesso a esses grupos? Fala um pouco pra gente, assim, quando é que nasceu essa ideia do grupo musical dentro da MC? Né? Ele tem várias funções, mas a gente poderia dizer fundamentalmente 2. Uma é, de fato, ser o espaço de profissionalização né, dos nossos alunos mais talentosos, por assim dizer, e que têm um interesse, né, de seguir uma carreira no ramo artístico, ligado? Nada. E aí pensando nessa dinâmica, né, de ponta a ponta, né? Como é que ele começa e qual é o caminho, o desenrolar que a gente aponta, que o projeto aponta para a vida deles, né? E o outro é a gente também mostrar a qualidade do trabalho. Né? Ou seja, é muito comum quando você fala assim,
cada vez menos, graças a Deus e graças ao desenvolvimento do setor social como um todo. E aí é um mérito compartilhado com muita gente, né? São cerca de 800 mil organizações sem fins lucrativos no Brasil, né? Então é muita gente trabalhando com esse propósito. Mas no senso comum, muitas vezes quando você fala assim, tem um projeto social que ensina música. Tem muita gente que acha que vai ter uma apresentação lá nos meninos do projeto. Aí vai lá, tem lá as criancinhas meio assim e tal, né? Vai ser algo tímido, né? Baixa qualidade, algo assim. Tem muita gente que faz essa ideia, assim, do senso como, que bom. Ainda vai falar assim, não, que bom, né? Podia estar roubando, né? Podia ter virado bandido. Sim. Né? Assim, enfim, o que infelizmente comum, né? Exato, é o senso comum no seu pior viés possível. Né? Assim, é uma imagem que a gente rejeita profundamente, né? Na Agência do Bem. A gente não usa o termo carente, né, por exemplo. Exato. A gente acredita na potência que existe naquela criança, naquela população, naquela localidade, e a gente realmente investe nisso. Né? E a gente faz questão de contrariar essa imagem absolutamente preconceituosa, racista, enfim, estigmatizante. Né? Como se o fato de nascer numa comunidade pobre, vulnerável, enfim, numa favela, ou fosse um fatalismo, vai virar bandido, vai entrar para o tráfico, coisa. A gente sabe que esses riscos ali existem, de fato. Ninguém que nasce no asfalto, na classe média, tá livre também de descaminhos, né, por sua parte, dentro do seu contexto. A gente não reproduz esse tipo de pensamento e é muito legal quando a gente constitui um grupo como esse e absolutamente revoluciona a leitura, o entendimento de uma pessoa que pensava daquele jeito, por exemplo. Né? Então, para a gente isso é importante, filosoficamente, como uma convicção política. Eu falo política como visão de mundo, como engajamento social, como propósito, nenhuma condição político-partidária, ideológica, claro. Não se trata disso. Mas, como eu disse, também tem uma dimensão assim, de performance, né? Para que a experiência estética, musical, artística seja rica, seja maneira, seja bacana para quem assiste. Estamos falando das famílias, estamos falando das comunidades que não necessariamente participam do projeto, mas quando vão lá assistir ficam, uau, que barato. A gente está falando dessa sociedade em geral, né? Que, mais uma vez, quando olha um negócio desse, fala, existe talento. Assim, esse estigma não faz sentido, não tem lugar de ser. E isso é revolucionário, né, em grande medida. Né? Se a gente consegue dar isso escala, consegue fazer isso chegar no grande público. Né? É interessante para a gente também numa lógica do relacionamento com potenciais parceiros ou doadores, por patrocinadores, enfim, quando eles veem isso como um resultado. É um resultado, tem muitos outros que eu acho até mais interessantes eventualmente. Mas esse é um dos resultados do projeto. Né? Então é arrebatador. Você olha e fala assim, nossa, esse projeto funciona, porque de onde esses moleques aí, cara, aprenderam a tocar música desse jeito, toca do clássico ao popular, de uma estética de um repertório europeu, oitocentista lá do tempo do classicismo, etc. E vai tocar Bach, Mozart, etc. Mas também toca, ainda que com instrumentos orquestrais, ali meio permeados com alguns instrumentos populares, toca samba, toca jazz, toca MPB, né? Enfim, a música tem essa versatilidade, isso é incrível, isso é interessante, porque quando a gente fala em orquestra, mas a gente não está falando da chamada música erudita, a gente não está falando necessariamente da música clássica. Essas também, mas muito além disso, a gente acredita numa educação engajada, numa educação emancipadora, numa educação do século XXI, feita no Brasil, né, em 2025, por crianças e jovens que consomem e que têm no seu caldo de cultura referências muito mais amplas ou muitas vezes totalmente afastadas dessas. Então, o nosso papel é justamente promover esse diálogo, ampliar o repertório cultural, estético, artístico, etc. E a gente vê isso refletido no trabalho que esses grupos orquestrais falam. Mas se você me permite falar, né, eu dizia assim, que o nosso, esse é um dos resultados, mas não é o único e nem necessariamente o mais importante. Né? Então, a gente tem, o nome do projeto Escola de Música e Cidadania. Esse ano de 2025, a gente tem uma previsão de atender cerca de 2.800 crianças e jovens, 2.800 estudantes, 2.800 alunos. Né? Isso, ao final do ano, em 42 localidades, considerando os 7 estados do Brasil, e aí vale dizer,
Rio de Janeiro, onde tem a maioria, mais de 20 dos nossos polos comunitários estão situados aqui no Rio de Janeiro. Depois vem São Paulo, onde hoje funcionam 6 e devemos ter mais 2 ao longo desse ano. Santa Catarina, Distrito Federal, Bahia, Ceará e no Amazonas. São esses os 7 estados brasileiros, ou 6 estados mais o Distrito Federal, mas enfim, 7. Né? E em Portugal, né? Onde a gente também está presente na cidade de Braga e na cidade do Porto, né? A segunda e a terceira maior cidade do país, mais ao norte. Né? Então, assim, juntando todas essas, são 42 localidades ou 42 polos da Escola de Música e Cidadania, que juntas, a previsão é a gente fazer o atendimento de 2.800 alunos. E a gente tem 3 grupos orquestrais hoje organizados. O primeiro deles, que é a Orquestra Coro Nova Sinfonia, é aquela que foi para Paris lá em 2013, ou seja, 12 anos atrás, essa tem muita história. Temos a OJG, que é a Orquestra Jovem da Guanabara, que tem 3 anos aproximadamente que ela se constituiu. E mais recentemente ainda, que está começando os seus primeiros ensaios, sua formação é super recente, ainda vamos dizer, da virada do ano, do começo desse 2025, que é a Banda Sinfônica 021. Né? Então, são grupos que têm aproximadamente 40 alunos cada um. Então, 3 vezes 40 são 120, dentro de um universo de 2.800. Então, assim, não dá nem 10%, 5%, 4%. Né? Enfim, é muito pouco. Né? Aí a gente pergunta, o que acontece com essas outras 90 e tantos por cento dessas crianças, quase 2.700, 2.680 crianças, vamos fazer uma conta aqui mais exata. Elas não vão ter espaço nas orquestras, ou porque estão no seu início de aprendizado, ou porque seu estágio de desenvolvimento ainda não é suficiente para disputar uma vaga, ou porque talvez até fosse, mas as vagas são limitadas e não conseguiu entrar. O projeto é a Escola de Música e Cidadania. E, a despeito da ordenação, a cidadania é o elemento central. A gente quer causar ganhos, benefícios, transformação, impacto na vida de todas elas. Isso significa dizer que o currículo do projeto e toda a lógica pedagógica da iniciativa passa pela direção de que a música é meio, é linguagem, mas o objetivo é a educação para a cidadania. E nesse caso, a experiência orquestral até ajuda, mas não é fundamental. Né? A gente quer que todas as crianças que passam pelo projeto, e ao longo desses 20 anos, aproximadamente 30 mil delas, é um universo bastante amplo, que todas elas tenham como legado, né, o fortalecimento da sua condição de um cidadão, principalmente alcançando a adolescência e vida adulta, mais crítico da sua realidade, com capacidade de entender as relações às quais ele está sujeito na família, né, dentro de casa, na sua vizinhança, na sua comunidade, na sua cidade, no contexto planetário, cada vez mais integrado, a tecnologia, os desafios da política, da economia, todos os fenômenos sociais que atravessam a vida dele, ou seja, que ele desenvolva a capacidade de entendimento, né, crítico, complexo, né, da vida e dos desafios que essa vida vai apresentar para ele, ajudando a interpretar melhor né, esse seu lugar no mundo, se situar, né, reconhecer a sua identidade, as suas capacidades, os seus talentos e, ao longo da sua trajetória, fazer escolhas mais conscientes, mais responsáveis e que potencialmente vão torná-lo uma pessoa mais feliz, plena de direitos e, enfim, tendo uma trajetória de vida, enfim, mais segura em todos os aspectos, contribuindo para a sua própria experiência existencial, mas também para toda a sociedade, para todo o coletivo do qual ele faz parte. Quando a gente fala da formação e educação para a cidadania, é esse o entendimento que a gente tem. E a gente coloca no currículo do projeto, né, são 3 atividades básicas. A aula de prática instrumental, a aula de teoria musical, né, que é onde ele aprende a ler partitura, a linguagem da música, e um terceiro elemento, né, ou seja, tão importante, com a mesma carga horária dos outros 2, que são as oficinas criativas de cidadania. Onde, de forma lúdica, conduzida, né, por arte educadores, profissionais, formados com nível superior, etc., eles conduzem as aulas com base em jogos, brincadeiras, muita interatividade, debates, enfim, educação do século XXI mesmo, nada de quadro e giz. E vamos trazendo esses temas que conversam com isso que a gente chama de cidadania. A gente fala de direitos humanos,
A gente está falando agora em 2025 de mudança climática, justiça ambiental, enfim, questões que são do mundo contemporâneo, esses desafios que estão postos para a humanidade como um todo, e leva para a sala de aula, e leva para conversar com a música, busca uma letra, busca, enfim, alguma coisa que faça essa junção, né? E que, além do ensino de música, a gente esteja propiciando para eles também esse sentido de amadurecimento para a vida como um todo. Né? Então, o espaço da vivência orquestral é fundamental, eu diria, para aqueles que querem seguir uma carreira no ramo artístico, demonstram interesse e talento para isso. Mas o nosso propósito central é para além disso. Né? Sim, assim, sim. A gente quer realmente educar os nossos alunos, as nossas alunas, para uma vida plena, para uma vida mais responsável e mais feliz. Aproveitando que a gente está lembrando um pouco a história da Nova Sinfonia, a gente tem mais um vídeo aí resgatando quando a Nova Sinfonia se apresentou num lugar interessante aí. Vamos lembrar aí que show da Xuxa é esse, Alan? Show da Xuxa é isso. Bom, não sei se o Alan se lembra, né? A gente se conheceu por volta de 2006, mais ou menos. Isso aí. Então, a Agência do Bem já existia mais ou menos um ano. Quando a gente se conheceu, foi num projeto de esportes, um projeto de educação profissional. E aí, nesse projeto, que era um projeto muito grande, tinham vários interlocutores, eu conheci também a Fundação Xuxa Meneghel. No final desse ano, né, de um relacionamento com essas várias instituições, a Fundação Xuxa Meneghel me enviou um convite para participar do show da Xuxa. E aí eu falei assim, gente, o que um grupo que joga bola, que joga futebol, vai fazer no show da Xuxa? Não vai ter graça nenhuma. E aí eu lembrei, né, eu já tinha visitado lá o projeto na comunidade do Beira Rio, tinha conhecido as mães, tinha conhecido o projeto de música. E eu falei assim, gente, é muito mais lógico ir o grupo musical, né? Lembra disso, né, Alan? Lembro. E aí eu peguei o telefone, liguei para Alan e falei assim, Alan, não acho que não tem muito a ver o meu projeto e acho melhor que a Escola de Música e Cidadania, especialmente o grupo musical. E deu certo. Alguns meses depois, eles foram lá na produção do filme da Xuxa Filmada. E muito tempo depois, quando eu entrei no conselho aqui da Agência do Bem, o Alan se tornou meu amigo, eu sempre via aqui da Agência do Bem. Mas muitos anos depois, eu fui saber que esse momento foi um momento crucial de uma virada de chave para a Agência do Bem, porque foi nesse momento da aparição do show da Xuxa, algumas semanas depois, que vários parceiros, vários patrocinadores se aproximaram e deram a possibilidade de ampliação, de continuidade desse trabalho que se perpetuou até hoje, que está completando 20 anos. Então foi uma grata coincidência e também uma oportunidade, né, que se a gente pensar assim, às vezes a gente talvez, não vou divulgar meu projeto, não vou divulgar o projeto do outro. Mas não é por aí. Eu acho que as verdadeiras oportunidades elas têm que ser abertas para as pessoas que realmente podem aproveitar, como foi o caso da Agência do Bem. Você vê como eu sou uma pessoa de sorte, né? Assim, cercada de pessoas generosas, e hoje a Cláudia também trabalha com a gente. Exato. Mais uma, né? Dos vídeos. Mais uma. Esse pessoal talentoso e generoso, a gente vai... Na verdade, todo mundo, né, que todo apareceu. Mundo. Sim, agora... Exato. Mas é isso mesmo como a Cláudia comentou. E particularmente, né, de forma mais objetiva, a empresa que levou a gente para a França, né, o programa foi ao ar, era o programa, acho que era Planeta Xuxa na época, né, que foi mudando de nome. Sim. E ali não era tão infantil assim, já era um programa meio infanto-juvenil, né, e ao ar nos sábados pela manhã. E ele foi ao ar, enfim, acho que já era final de ano, acho que isso, novembro, eu acho. E na segunda-feira tocou o telefone do escritório da filial brasileira que ficava em Curitiba, no Paraná. Sim. Né? E aí o time Brasil, lá na área de responsabilidade social, enfim, que assistiu e falou, então a gente precisa sugerir alguns projetos para a nossa matriz francesa. Assistimos vocês lá no programa da Xuxa. Manda aqui uma apresentação, explica teu projeto nesses termos. E assim começou a conversa e, enfim... E eles nos apoiaram, ganhamos, né, enfim, o apoio deles já para o ano seguinte, né, 2, 3 meses depois, né, assim, a gente estava assinando um contrato de patrocínio.
E eles permaneceram apoiando a gente anualmente por uns 4 anos, eu acho, 4 ou 5 anos, até que a empresa lá foi vendida. Aí mudou muito a lógica, mas nos ajudou demais naquele momento, né, como eu comentei, de salto, né, de recursos novos, de possibilidades mais amplas e da necessidade da entrega, né, ou seja, um contrato mais forte, exigindo da gente um rigor, né? Ainda maior nas coisas que a gente fazia, a viagem para Paris, tá tudo desdobramento dessa história aí. Sim. Alan, tu comentou que a gente tem 2.800 alunos em 42 polos, né? É muito comum no terceiro setor falarem de medição de impacto social. A Agência do Bem tem essas pesquisas, a gente tem essa preocupação de entender como é que os alunos estão se beneficiando do projeto. Fala um pouco desse cenário pra gente. Total, Martim. A gente, esse talvez seja um dos maiores desafios que se colocam, são colocados, enfim, para o terceiro setor, para os projetos. Assim, o que a gente é capaz de fazer, de transformar de fato. Exato. Não prestar um mero atendimento, e ainda que ele tenha um seu papel, o seu lugar, ou uma ação assistencialista, como muitos dizem, enxugar gelo, né? Ou matar a fome, mas amanhã... né, precisa de um novo prato de comida, enfim, o que a gente é capaz de mudar essa realidade, né? E a Agência do Bem tem essa preocupação e investe bastante, né, nessa capacidade de metrificar, medir, verificar o impacto, esse sentido de transformação. Então, vou citar o exemplo, né, das escolas de música e cidadania, mais uma vez a nossa principal iniciativa. A gente tem 3 grandes eixos de verificação de resultados nesse projeto. O primeiro deles seria assim, as métricas de processo. Todo mês a gente tem uma ferramenta chamada SONG, S-O-N, um acrônimo, né, ou seja, uma sigla, que brinca até com song, que é canção em inglês, mas que no nosso caso quer dizer Sistema Online de Gestão. Né? E enfim, um aplicativozinho, né, onde, parecido com talvez um software de gestão escolar, que alguém possa buscar uma associação de ideias, onde tem lá as turmas organizadas, nome, dia do horário, os alunos e tal, e o professor ou a professora, enfim, a equipe de educadores lança mensalmente presença, falta, né? Ali, esse é um indicador. Se os alunos têm problemas de absenteísmo, falta ou não tem, né? São alunos assíduos, e a gente vai medindo isso. Quando a gente identifica o aluno faltou, o que houve, essa turma está com muita falta, e aí para a gente poder atuar, então a gente consegue em tempo real no escritório, né, aqui no Rio, acompanhar o que está se passando em todos esses polos, no Brasil inteiro e em Portugal também, né? Em breve em outros países, né? Eu vou falar assim, no mundo inteiro, né? Quando está só em 2 países, aqui e ali, né? Depois em breve a gente fala assim, no mundo inteiro e tal. Mas esses são indicadores de processo, e também tem uma avaliação que se dá sobre 3 conceitos, que a gente chama o DDD, que é disciplina, dedicação e desempenho. Disciplina, dedicação e desempenho. Disciplina, horário, assiduidade, asseio, cuidado com o instrumento, etc. Comportamento em sala de aula. Dedicação, o quanto que o aluno está ali realmente atento, presente, o professor passa um exercício para ele, o professor observa que ele tem ali um sentido de esforço, tenta acertar, ou se de repente um aluno mais disperso, passa um exercício para casa, na outra aula não fez nada, enfim, enquanto ele está se dedicando, está focando, está pondo a sua energia no processo de aprendizado e de autodesenvolvimento. E o terceiro é o desempenho, ou seja, o resultado pedagógico. Se aluno melhorou em tais e tais questões, a música que ele está executando, ele executa com melhor qualidade do que ele estava no mês anterior, etc. Então, esses são os indicadores de processo, e todo mês todos os alunos em todos os polos são avaliados segundo esses critérios. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo de avaliação é uma espécie de uma pesquisa de satisfação que a gente faz ao final de todo o semestre. E aí, assim, a gente entrevista os alunos e as famílias, pais, mães, os responsáveis dos alunos, em temas mais variados possíveis. É uma pesquisa relativamente ampla, onde a gente vai ouvir: está gostando do projeto? Tô ou não tô? Você gosta do espaço da sala de aula? Aprova ou não reprova? Professor é legal? Você gosta do professor? Gosta do professor? Enfim, você está feliz aqui no projeto? Você tem desejo de continuar estudando música? Então, assim, tem essa dimensão de satisfação que também nos trazem os parâmetros, assim, o que o projeto precisa melhorar. Né? E a gente ter tempo de efetivar as medidas de melhoria, né, para o semestre seguinte. Então, todo final do semestre, a gente faz essa pesquisa de satisfação com os alunos e com os familiares. Seria o segundo eixo de avaliação. E o terceiro, né, que é onde a gente fala de verificação de impacto de verdade, ou seja, o
que a participação no projeto muda na vida desse aluno frente a um jovem, uma criança comum que não está nesse projeto. Né? Sim. Uhum. E aí o que a gente faz? A gente elegeu 3 grandes indicadores. O primeiro deles, repetência ou progresso escolar, ou seja, na escola mesmo, na escola formal, a criança passou de ano ou repetiu de ano. Uhum. O segundo, a geração de uma gravidez. Aí estamos falando dos adolescentes. Né? Assim, seja a menina mãe ou o menino pai. Uhum. Aluno nosso. Gerou uma gravidez ao longo do ano? Essa é uma pesquisa que a gente faz ao final de todo mês de dezembro. Imagina isso completando o ciclo completo anual do projeto. E o terceiro, que é o cometimento de ato infracional ou envolvimento com a criminalidade. Né? Essa criança se envolveu em alguma questão aí, enfim, né? Algum tipo de denúncia, foi preso, apreendido, enfim. Algum tipo de envolvimento com... Quando a gente está falando de menor de idade, a gente fala de ato infracional. Né? Esse é o termo correto, né? De se designar. E aí, como nós temos um projeto em nível nacional, a gente usa os grandes indicadores nacionais para cada uma dessas vertentes. Né? E aí a gente faz o levantamento de dados junto ao Ministério da Educação, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, as secretarias locais, eventualmente pesquisas IBGE, DataSUS, enfim, existem diversos levantamentos que vão complementando até a gente trazer assim, qual é a régua nacional. A X% das crianças em idade escolar no Brasil repetem de ano. X% dos jovens, enfim, em idade de adolescente no Brasil geram gravidez ou estão envolvidos em algum tipo de ato infracional. Então, a gente gera o parâmetro externo, né, nacional, e levanta exatamente esses mesmos dados junto aos nossos alunos. Então, a gente sabe qual é o percentual de aluno que repetiu de ano, qual é o percentual de aluno que, né, gerou uma gravidez e por aí vai. Então, a gente faz e pega esses 2 indicadores e compara. E qual é o resultado desse comparativo? A gente chega à conclusão que alunos da Escola de Música e Cidadania da Agência do Bem têm 9 vezes menos chance de repetir na escola. 9 vezes menos chance. 53 vezes menos chance de gerar uma gravidez, que é uma coisa absurda, gigante. E índice 0 de envolvimento com a criminalidade, ou seja, e de cometimento de ato infracional. Ou seja, quem está no projeto tem um sentido de trajetória de vida infinitamente mais segura do que quem não está. Isso é impacto. Isso é transformação. Isso é educação para a cidadania. Exato. E quando a gente fala que é um projeto que tem metodologia com tecnologia social, né? A gente pode pensar que a gente tem um objetivo de traçar esses mesmos números em Portugal. Então, vamos falar um pouco quando a Agência do Bem chegou em Portugal, como é que foi esse embarque, né, institucional lá, como é que se deu, quais foram as pessoas envolvidas no processo, vamos lá, Agora vamos para Portugal. É isso, é o capítulo mais recente, um pouco mais distante aí no mapa, né? Mas muito próximo, né, no sentido da atenção, do carinho e de toda a expectativa que a gente tem. Em 2019, aí vamos recuar um pouquinho no tempo, a Agência do Bem já tinha mais ou menos essa presença nacional que a gente comentou na conversa. Já tinha polos em vários estados, em dezenas de localidades diferentes. E a gente fez ali no final do ano de 2019 um processo de planejamento estratégico da instituição, que a gente revê, né, os planos, onde nós estamos, onde a gente quer chegar, quais são os nossos sonhos e tal. E a gente traçou ali, tentou desenhar um objetivo com 7 anos adiante, de 19 a 2026. E a gente assim fez lá, coletivamente e tal, aquela chuva de ideias, né, o brainstorming, aquela coisa e tal. Mas uma das coisas concretas era o que a gente quer fazer, onde é que a gente quer chegar. Então tem que ter assim uma coisa desafiadora que nos impulsione à frente, mas que não seja um sonho vão, que não seja uma coisa meio vazia, idealizada demais, tem que ser palpável, tem que ser algo concreto. E aí assim, a gente percebeu assim, nossa, a gente já tem uma presença nacional, a gente já é tecnologia social, não era nenhum grande desafio, havendo recursos, e esse é sempre um fator limitador, havendo recursos, a gente é capaz de abrir um polo em qualquer lugar do Brasil. Muito rapidamente. Já tem know-how para fazer isso. A gente já sabe como faz. Em 60, 90 dias já tem aluno dentro de sala, professor dando aula. De fato, a gente sabia que a gente tinha essa capacidade. Né? Falou, se a gente já sabe fazer, o Brasil é tão grande, né? Se é para ter um desafio, como é que seria fazer fora? Além das fronteiras nacionais. E a gente lançou essa ideia, aquele frisson, né? Então, vamos embora. Colocamos isso no papel. Só que eu falei, era final de 19, começo de 20, pandemia. Né? Então, esse e outros
projetos, outros sons meio que ficaram ali guardados no estacionamento. Quando foi em 2022, uma antiga colaboradora nossa, musicista, pesquisadora, educadora musical, a Eliette, que tinha trabalhado com a gente anos antes, ela tinha acabado de chegar em Portugal para fazer doutoramento na Universidade de Coimbra, na área de música, de musicologia. Sim. E ela me procurou, né? Queria conversar comigo sobre questões de projeto, ela já não tinha mais vínculo com a gente, mas ficou aquele laço de amizade, enfim, de respeito e tal. E aí, numa conversa dessas online que a gente estava fazendo, ela me contou, que eu trabalho com isso, você sabe, trabalhamos juntos, mas eu não entendo muito da área de gestão, como é que eu organizo o projeto, como é que cria uma ONG, esse tipo de coisa e tal, estou aqui em Portugal. E eu achava, naquela primeira conversa, que ela estava pensando no como é que seria a vida dela uma vez que ela voltasse para o Brasil, como se tivesse ido fazer o que chama de doutorado sanduíche, né? Você faz parte no seu país de origem, faz a outra parte no outro país, na área geralmente a pesquisa. Mas que terminando essa fase, ela voltaria para o Brasil. E ela falou assim, não, na verdade, eu trouxe minha família, a gente tem a intenção de permanecer em Portugal e tal, estabelecer raízes aqui, muito bem. Então eu queria fazer um projeto assim, parecido com o que a Agência do Bem, aquele que a gente trabalhou junto aqui em Portugal. Eu falei, peraí, né? Vamos conversar, exatamente, né? Vamos redirecionar essa conversa, né? Uhum. E aí eu contei para ela essa história de 2019, do nosso projeto, nosso sonho de internacionalização. Ela topou na hora. Né? Falei, olha, vamos começar a estruturar isso e tal, e você vai tocando daí, eu vou te conduzindo daqui. Sim. Perfeitamente. A gente passou a fazer reuniões semanais, quinzenais, etc. Ela fez um ótimo trabalho de mapeamento e de articulação inicial. Isso era a primeira conversa nossa, acho que foi em fevereiro de 22. Uhum. Quando foi em junho para julho daquele ano, eu fui a Portugal pela primeira vez, 4, 5 meses depois dessa primeira conversa. E já fui cumprir uma série de reuniões ali, uma agenda de encontros com parceiros locais, autoridades locais, etc. Já trazendo aquele peso, né, de alguém que era fundador, né, normal, e alguém que tinha muito mais propriedade do que ela do projeto. Né? E assim foi super bem sucedida aquela incursão a partir do ótimo trabalho que ela fez. Meses depois, a gente começou a firmar os primeiros parcerias formalmente. Né? Fiz uma parceria com uma grande instituição, a Fundação Bonfim, a maior ONG, vamos dizer assim, a maior instituição sem fins lucrativos da cidade de Braga. Né? E cuja diretoria, pessoas assim da maior generosidade, a quem eu também guardo uma gratidão gigantesca. Né? Eles abriram as portas para a gente de uma forma que eu não abriria. Sabe aquela coisa? Sim. Alguém vem assim, bate na tua porta, não, eu sou amigo do fulano, não, pode entrar, dorme aqui, senta à mesa comigo, a gente vem pro Brasil. E foi exatamente dessa forma, assim, de uma forma extremamente generosa. E óbvio, cabia a gente aproveitar essa gentileza. E ter uma entrada correta, competente, irretocável, né? Eu sou desses, assim, não gosto de incomodar. Né? Então, se for para incomodar, eu me viro, vou ficar sozinho, não vou dormir na tua casa, eu vou dar outro jeito. Né? Mas foi uma parceria maravilhosa, que nos ajudou demais nos primeiros passos, né? Quase 3 anos atrás isso, né? E a gente conseguiu já a partir de 23, com o apoio da Fundação Bonfim, acessar recursos locais da Câmara Municipal de Braga, que é uma prefeitura local, e abrir um primeiro polo de atendimento da Escola de Música e Cidadania, uma comunidade chamada Picoto. Picoto de Pico, que é um morrinho mesmo, assim, lá na cidade. E curiosamente, né, ali tem uma comunidade diferente da conformação arquitetônica e social como a gente tem aqui no Brasil. Mas mal comparando, você dizer a favela de Portugal, ali o Picoto era uma favela de Portugal, que na verdade não passa de um conjunto habitacional, como a gente tem aqui, aqueles lá da década de 80. Imagina um Minha Casa Minha Vida piorado, bem deteriorado com o tempo, mas você tem ali uma estrutura que foi erguida, uma política habitacional consistente. Né? Então, se você não vê essa figura de arquitetura, né? Típica de uma estética, exato, como a gente tem aqui no Brasil. Enfim, é um contexto diferente, mas é onde está a pobreza em Portugal. É onde está a vulnerabilidade, os desafios sociais estão ali. Se você for falar territorialmente circunscrito, é isso. Eles chamam de bairro social. Né? O nome lá é isso, eles chamam de bairro social. Então, o bairro social do Picoto, muito pequena, cerca de 40, 50 famílias, né, ciganas, né? Exclusivamente cigana. Eu não sei exatamente quando foi construído, se o recorte já era esse, se foi uma coincidência qualquer, acho que não deve ser coincidência, né? Uma coisa até muito curiosa, né? Assim, porque o que é um gueto ali, né? Sabe? Assim, étnico, né? Uma coisa...
E a questão cigana é muito forte em Portugal. Como eu comentei antes aqui, no Brasil, quando a gente fala de cigano, meio que vai roubar a criança, né? Não tem essa história? Sim. Parece folclore. Nas grandes cidades, assim, praticamente não existe. No interior ainda tem aquela coisa que é a itinerância do povo, então eles meio que moram numa fazenda, moram em barraca. Cada vez menos, mas existe. Né? Lá em Portugal, não. Assim, eles estão situados dentro desses bairros sociais, né? Mas guardam, né, as suas tradições, enfim, toda a questão da sua cultura. E é um povo assim, extremamente musical, extremamente música flamenca, né? Quem vai lembrar dos Gypsy Kings e tal, de anos 90 tinha essa referência muito forte e tal. Até teve aquela novela, né, dos ciganos no Brasil, foi dessa época. Assim, essa estética cigana, a cultura cigana estava muito em voga, a ponto de a principal televisão brasileira, né, a Globo, construir uma novela inteira em torno disso. Mas foi 30 anos atrás, a gente aqui, sei lá, isso não é presente. Né? Exato, mas em Portugal isso é muito presente. Mas enfim, foi uma experiência assim, extremamente desafiadora, mas muito gratificante, de uma aproximação, porque aí não era só sair de país, né? Sim. É para lidar com um contexto de uma etnia muito específica, muito específica, e com desafios também muito específicos que nem cabe aqui a gente desenvolver. E que é curioso, e aí vale dizer, né? Porque a gente lá também participou de um processo desse, de um edital, de um chamamento público, né? E a princípio, por uma série de razões, a gente entendeu que a gente não era elegível ainda para participar daquele processo. E aí depois a gente teve uma reunião, né, com um representante lá da Câmara Municipal, justamente para falar disso. Né? Aí ele virou-se para a gente e falou assim, olha, na verdade, né, vocês até poderiam ter participado. E ficou aquela coisa assim, nossa, mas que mal entendido na reunião lá, disseram que eu não sei o que, a gente queria participar. Mas ele falou, não, mas não se chateie não. Né? Porque, na verdade, tem uma comunidade aqui que ninguém mandou proposta. Ninguém mandou proposta para trabalhar nessa comunidade. E ele não falou por quê. Depois a gente descobriu por quê. Porque ninguém queria trabalhar com os ciganos. Exato. O preconceito vinha incutido. Inclusive, é tão forte na sociedade portuguesa que até os projetos, até as ONGs, meio que assim, rejeitavam. Falavam assim, não dá certo, não funciona, é muito difícil, etc. O estigma estava ali presente também. Falou, se vocês quiserem aceitar, já que ninguém quis, a gente dá um jeito aqui. Fica à vontade, Ana. Exatamente. Vocês montam a proposta de vocês, que por esse caráter de excepcionalidade, a gente vai avaliar a proposta de vocês. Não era uma coisa garantida, mas avaliar, a gente falou, pago já. Sim. E a gente já tinha discutido e tal a proposta, montamos rapidamente, encaminhamos e acabou sendo aprovado. E assim começou. Ele falou, bota aqueles doidos brasileiros lá, assim, lá do Rio de Janeiro, lá, trabalhar com cigano. E é exatamente assim, as pessoas têm medo, né? Exato. Porque o local do tráfico de drogas é ali, né? Só que assim, aquela coisa, só comparar o que é o do Brasil. Eu te falo, que a gente entra em favela lá com toda aquela dinâmica complicada do domínio do território, fuzil, aquele checkpoint, aquela loucura toda do que é o que são esses territórios conflagrados e dominados aqui no Rio. E lá você entra e sai, não existe, ninguém te incomoda, não tem essa presença ostensiva do armamento, não tem nada. A gente fala, tira de letra. Exato. Quem anda ali, assim, fica morrendo de medo, fora os outros preconceitos, não somente associados à questão da violência, mas ao estigma social, étnico mesmo. Assim. Então a gente começou nessa comunidade, foi realmente muito desafiador, mas extremamente rico. E foi tão, digamos assim, o nosso trabalho foi tão reconhecido, né, que no ciclo seguinte, né, a gente já conquistou novamente o apoio da Câmara e para abrir o atendimento numa segunda localidade, essa mais central, essa já atendendo um público mais amplo, mais heterogêneo, não ciganos também, mas não somente ciganos. E a coisa evoluiu aí nesses 2 anos e pouco, né, que a gente está com um projeto em andamento, que agora em 2025 a gente deu mais um passo adiante, a gente conquistou no final do ano passado também um chamamento público desses, recursos da União Europeia, através do governo federal português, uma iniciativa chamada Portugal Inovação Social. E a gente está nos permitindo manter os polos de Braga, abrir 2 polos no Porto, ali na região metropolitana, e criar o nosso primeiro grupo orquestral do outro lado do oceano. Então, assim, a Agência do Bem Portuguesa tem ido de vento em popa, né? E lembrando aí a referência da navegação. E a gente tem lá um timaço, e aí vale dizer, né? Eu citei a Eliette, que segue lá conosco, acabou de
defender a sua tese de doutorado recentemente, né? Nossos parabéns, nosso beijo, nosso abraço para ela. Mas tem também o Silvino, né? Trabalhando, que é seu esposo. Né? E, por fim, a Patrícia Azevedo, que foi durante 8 anos. Foi nossa coordenadora executiva aqui no Brasil, meu braço direito e esquerdo. Né? E ela é cidadã portuguesa, os pais dela são portugueses de nascimento, né? Vieram para o Brasil, né? E eles voltaram. Né? E aí a Patrícia, por injunções da vida pessoal dela, também já vinha acalentando o desejo de ir morar lá, acompanhar os pais, né? Nessa volta. E foi uma grande coincidência, na verdade. Né? Se ela não foi morar em Portugal, porque a Agência do Bem foi para Portugal. Foram caminhos realmente em paralelo, mas fato é, uma vez ela estando lá, ela está junto, aí formando esse time aí de condução do trabalho da Agência do Bem por lá, e ela que tem uma propriedade, um conhecimento gigante, né, da Agência do Bem, dos seus projetos, e as coisas estão caminhando super bem, estamos bem felizes. Alan, para você, uma dúvida que me surge, né? Você estava lá há 20 anos atrás, na Beira-Rio, em Vargem Grande, com um polo, com todas essas dificuldades de captar recurso, atrair aluno. Como é que foi para você quando você entrou lá na sala da aula de Fujacao, né? do Picuto, vendo aqueles alunos, né? Trabalhando com um público novo, que são os ciganos. Como é que foi para você ver a expansão do projeto para fora do Brasil? Que sentido teve para você de conquista, de realização? Cara, eu acho muito louco. Sabe? Imagina, juro, acho muito louco mesmo. No começo, na primeira visita, na primeira viagem, é uma coisa muito exploratória e você ainda está ali naquela expectativa, como é que vai ser. Legal é como eu comentei também antes, quando você volta, quando a coisa já está acontecendo. Sim. Aí, cara, aí é surreal, cara. Surreal. A última vez que eu estive em Portugal foi em novembro passado. Ou seja, não quero datar aqui o papo, mas vale dizer, né? Tem 4, 5 meses atrás, uns 4 meses atrás. E aí eu pude visitar, né, os 2 polos lá em Braga, né? Tanto o Picuto quanto o Fujacao. Em Fujacao, cara, tem uma coisa curiosa, né? Eu falava que Picuto é só cigano, fundamentalmente ciganos portugueses. Em Fujacao a gente atende 7, 8 nacionalidades. Sim. Portugueses, claramente, brasileiros, muito brasileiro. Em Portugal, a gente também sabe disso. Chinês, polonês, sul-africano, ucraniano, acho que indiano. Agora no Porto, provavelmente, agora a gente está iniciando no Porto, vamos chegar aos dados aí mais recentes, assim. É uma diversidade, uma pluralidade incrível. Incrível, né? Tem, inclusive, família, a gente fez no final do ano passado o primeiro recital com tradução simultânea. Porque tinha muitos pais, né, na plateia do recital que não falavam português, né? Essa condição de imigrantes. Então a gente conduziu naturalmente o evento em português e tinha uma pessoa ali fazendo a tradução, né, para o inglês, na verdade, para poder tornar o evento acessível para essas famílias que tinham imigrado para Portugal recentemente, que não tinham ainda o domínio. Criança até vai aprendendo mais rápido, né, na escola, aquela facilidade mesmo, a mente mais maleável, mas adulto, enfim, é mais difícil. Né? E a gente teve que fazer um evento muito recentemente, no final do ano passado, por conta dessa característica. Mas, assim, cara, é meio que surreal. Assim, você fala, como é que... lá atrás, assim, você fala assim, você imaginar... Um dia você imaginou... Eu não tenho resposta. Eu diria assim... Eu sou uma pessoa muito otimista por natureza. Né? E faço questão de guardar uma certa ingenuidade em tudo que eu faço. Né? O mundo, a vida é muito dura. Muito dura. Se a gente não tiver alguma ingenuidade, cara, a gente não levanta da cama, sabe, de manhã. Eu acredito muito nisso, assim, sabe? E eu acho que isso me empresta esse lugar, assim, de ser otimista. Quando surge uma ideia dessa, vamos bora. Sim. Vamos tentar. Sabe? Vamos tentar. Sim. Claro, a gente acertou muita coisa, errou outras tantas. Algumas portas se abriram, muitas portas não se abriram, as coisas não aconteceram, mas a vida é assim, né? Sim, tudo, exato, né? Tentativa e erro ali, a gente tem aqui uma porta aberta, a gente entra, surge uma oportunidade, a gente tenta e assim a gente vai, cai, levanta, sorri, chora e vamos em frente, né? Então, quando as coisas dão certo, como por exemplo estão dando na experiência portuguesa, é fantástico, cara. Realmente é muito, muito emocionante, assim. Você chegar, parar e dizer assim, cara, não estou acreditando, sabe? Assim,
parar e eu gosto muito de interagir com as crianças na hora da aula. Sim, Aí sempre os professores dão uma brechazinha assim. Geralmente eles fazem isso, né? São muito gentis. Tem aqui, veio lá do Brasil nesse caso, ou quando é aqui nos polos aqui, veio lá do escritório, veio lá do Rio de Janeiro, como estão em outro estado. Eu, fundadora, alguém essa história, aí sempre dá ali uns minutinhos, né? Uhum. Aí eu já tenho aquelas piadas já repetidas que eu sempre faço. Já sabe que dá certo, já né? Que dá certo, aquele também. stand-up. Exatamente, isso aí, já sei que dá certo. Pra interagir com as crianças e sim, tal, quebrar aquele gelo e tal. Então, e é muito legal, é muito gostoso. Né? E criança, cara, porra. Exato. Criança, se a gente tá falando de ser generoso, ser ingênuo, criança geralmente abraça a gente. Elevado à 10ª potência, e né? aí não importa, cara, se é criança brasileira, aqui dali do norte, do sul, se é da Ucrânia, se é cigana, se é tudo criança, cara. E aí eles se encontram assim nesse lugar de abertura, sabe? Assim, de afetividade, de curiosidade, perguntar como é que é isso, como é que é aquilo outro, de onde vem, para onde vai, falar da orquestra, eles querem fazer. Aí eu sempre falo assim, quem vai pro Rio de Janeiro comigo? Elas ficam super oriçadas, todo mundo ouve falar do Rio de Janeiro, até quem vai lá fora, né? Assim, muito símbolo do Brasil e tal. Aí a gente envolve, fica aquele fuzuê danado, aquela energia boa. Então enfim, é um privilégio. Mais uma vez é um privilégio. A gente teve uma pessoa que criou um conceito para essa maneira que você vê a Agência do Bem, esse otimismo, né? Que vai aparecer no nosso próximo vídeo, que são as ideias pokémônicas do Alan. É? Vamos ver agora aqui esse vídeo maravilhoso. Pokémônicas? Exato. E Alan, me pediram pra fazer um vídeo para esse podcast de 20 anos aí da Agência do Bem. E aí, desde que eu recebi esse pedido, vieram tantas coisas na minha mente, tantas histórias incríveis, tantas histórias super engraçadas, enfim. E aí, sobre o que falar, né? Eu acho que todas essas histórias, no final das contas, elas têm como pano de fundo o Alan Maia, que é esse cara mirabolante, né? O Alan, se for pra ser fácil, o Alan nem se levanta da cama, ele nem sai de casa. E é exatamente isso que faz com que a Agência do Bem, 20 anos depois, tenha se tornado a melhor ONG do Brasil. O Alan, ele é o cara das ideias desafiadoras. Eu tenho um filho pequeno e o meu filho ele tá na onda do Pokémon agora. Então ele fica aqui, se eu tiver o Pokémon X, se eu caçar, ele vai virar o Pokémon Y e depois ele pode ser o XYZ Max. E eu acho, às vezes, eu tenho a sensação de que a mente do Alan, ela funciona um pouco dessa forma, né? Assim, qual é o Pokémon que a gente vai evoluir e que vai se tornar o Pokémon XYZ Max, né? Do bem. Então eu tenho um pouco essa sensação. E é exatamente isso que empurra a Agência do Bem. É exatamente isso que faz com que a Agência do Bem cresça, se desenvolva e se torne essa potência que a Agência do Bem é. Mas enfim, dessas ideias pokémônicas do Alan, eu poderia fazer aqui um top 10, eu tenho muitas. Dessas que ele chega e fica, você fala, não, ele não propôs isso. Todas elas foram realizadas e realizadas com êxito e com sucesso. Mas eu queria falar sobre uma especificamente, que na verdade fala um pouco do lugar onde eu estou nesse momento. O ano era 2019, planejamento estratégico para construir a visão de futuro da Agência do Bem para 2026. Ano que vem. Véspera de pandemia, pré-pandemia, ninguém nem imaginava o que ia acontecer no mundo. E estávamos todos reunidos, uma equipe grande, reunidos durante 2 dias numa sala para construir essa visão do futuro, de onde estaria o projeto Escola de Música e Cidadania no ano de 2026. E era um planejamento participativo e todo mundo, né, colocou ali suas ideias, todas muito palpáveis, né, ousadas sim, mas sempre muito ali para todos muito palpáveis, né, muito factíveis, facilmente factíveis, assim. Então vamos ampliar o número de polos, vamos chegar a 30 polos, estaremos em todas as regiões do país, teremos uma metodologia reconhecida pela sua eficácia, uma metodologia em rede, que fortalecesse as parcerias, enfim, tudo aquilo que a Agência do Bem já é, né? Mas aí o Alan, com a mente pokémônica dele lá, quietinho, esperando todo mundo falar, digamos que ele levou um pouco o nível da conversa. E aí ele colocou para toda a equipe qual seria a visão de futuro dele, que reunia tudo aquilo que a equipe dizia, mas um pequeno detalhe. Estaríamos presentes em todas as regiões do país, com 30 polos, com a metodologia de ensino reconhecida, de ensino em rede, e também em um país fora do Brasil, em um outro país. Da América Latina ou um país de origem lusófona. E aí foi aquele momento em que todo mundo ficou, como assim? E todo mundo topou. Ok? Todo mundo, ok. Ainda, claro, com um certo medo, receio, dúvidas, será? Tanta coisa para fazer, sabe? E ainda é difícil, né, de concretizar dentro de um país
do tamanho do Brasil, e a gente vai falar em internacionalizar essa metodologia para outro país, outra cultura, que a gente não sabe como funciona, com outra moeda, enfim, tudo muito, né, complexo. E claro, Pokémon, desafiador, né? E 4 anos depois, tentando resumir um pouco dessa história, 4 anos depois, cá estou em Portugal, desembarco em Portugal, com a minha família, com 12 malas, cachorro e tudo mais, para trazer um pouco dessa metodologia da Agência do Bem para Portugal. Então isso fala um pouco dessa força motriz, que é você, Alan, que impulsiona, que nos encoraja, sabe, a acreditar em coisas que talvez a gente também não, de cara não acredite, mas que quando você traz pra gente, embora num primeiro momento seja muito impactante, e eu tô sempre sendo impactada, depois de 10 anos trabalhando com o Alan, trabalhando na Agência do Bem, esse ano completo de 10 anos, eu tenho aqui uma lista imensa de histórias de ideias pokémônicas e que deram certo, todas elas, e que impulsionaram a Agência do Bem para um degrau um pouco acima. Eu sei que você não gosta que fale isso, porque eu sei que você quer que a Agência do Bem seja independente do Alan, caminhe independente do Alan, e ela caminha, mas ela de alguma forma é impulsionada pelo Alan. A equipe confia em você, confia nas ideias que você traz, e veste a camisa e fala, vamos lá, vamos fazer. Então, na minha cabeça passa um filme. Eu tô há 10 anos na Agência do Bem, e assim, muitas coisas já aconteceram, muitas histórias inclusive divertidas, de interação com a equipe, com os alunos, enfim, são lembranças muito boas, é uma saudade imensa que eu tenho de vocês do Brasil, mas eu fico imaginando na sua mente, né, o tanto de história que passa nesses 20 anos, e fico imaginando qual é a próxima ideia pokémônica que vai vir, né, com certeza virá, e mais ainda, eu fico aqui imaginando como será que na sua mente vai estar a agência daqui a 5, 10, 20 anos? Como estará a Agência do Bem? Aonde estaremos, além de Brasil e Portugal? Quantos polos? Enfim, onde estará essa potência que é a Agência do Bem na sua mente? Beijo. Saudade, Paty. Beijo, Paty. Acho que a gente já tem mais ou menos assim uma direção traçada, né? A gente, como a gente citou, né, esse processo de chegada em Portugal, ele foi antecedido pela definição no planejamento estratégico, né? E a gente repetiu isso em 2023. E você, viu, Patrícia, estava lá também de testemunha, né? E também assumiu o compromisso. Não foi sozinho. Exatamente. De que nós vamos até 2027 agora, né? Esse é o horizonte, né? Chegar a mais 2 países, sendo que um deles na África. Uhum. Então a gente já vem trabalhando nessa direção. Portugal é uma ponte importantíssima para isso, né? Em novembro, nessa última vez que eu estive lá em Portugal, eu estive lá com a Patrícia. A gente fez uma agenda muito importante na área das embaixadas, da diplomacia, envolvendo a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e outros órgãos a ela vinculados, justamente para nos auxiliar no mapeamento desses países lusófonos, né? Enfim, e na África, que são 6, eu sempre esqueço: Angola, Moçambique, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Acho que é isso. Eu acho que é isso aí. E a gente entender, a partir desse mapeamento dessas conversas, qual é o país que faz mais sentido, né? A gente, Patrícia também lembrou isso, lá atrás, em 19, a gente não sabia se a gente ia para um país de língua portuguesa, e para isso a gente teria que obrigatoriamente atravessar o oceano, né? Ou se a gente ia para um país mais geograficamente, né, mais próximo, no Cone Sul, por exemplo, mas aí tinha a questão da língua, do idioma. Nada também intransponível assim, para o espanhol, mas já teria um trabalho, sim, de treinar o nosso pessoal, mudar todos os nossos documentos e tal. Não é também assim, um trabalho trivial, não. Mas ok, superável. Acabou que surgiu a Eliette e a resposta não estava pronta, mas o sentido de oportunidade. Falou, vamos apostar nisso aqui. E graças a Deus está dando super certo, né? E agora o próximo passo, depois de Portugal, a gente falou, não, realmente, país de língua portuguesa parece ser, nessa etapa da expansão internacional, um caminho realmente interessante. E tendo a África, né? Enfim, não faz muito sentido a gente pensar, sair um projeto social do Brasil para ir para a Europa.
Sim. Parece um caminho lógico. Exatamente, assim, né? não é um caminho lógico, não é? Parece uma coisa, um contrassenso. E eu diria isso também. E hoje, conhecendo a experiência da Agência do Bem, conhecendo a realidade portuguesa, eu digo ao contrário. Faz muito sentido, o nosso papel lá é muito importante, né? E como a gente diz, as oportunidades surgem e a gente tem que, quando as portas abrem, a gente tem que estar pronto para adentrar. Sim. Então, o próximo passo é a África. E eu espero que ainda em 25 a gente já tenha pelo menos o destino traçado, né? Qual o país, né? A partir da identificação, mais uma vez, dessas oportunidades, autoridades, parceiros locais, etc. Quem tem melhores condições para a implementação do nosso projeto lá. E até 2026, de fato, a gente está presente lá, ter alguma coisa andando, ter alguma coisa funcionando. Essa é. Mas a gente falou em mais 2 países, né? E aí, o que a gente hoje trabalha, né? Inclusive, acabei de voltar dos Estados Unidos tem 10, 15 dias. Passei 2 semanas lá também trabalhando, participando de fóruns e uma série de reuniões. Que a gente tem a ideia de o 4º país, se é que a gente pode colocar nessa ordem, não seria exatamente um país de atendimento, ou seja, não funcionaria como a gente tem aqui no Brasil, Portugal e mesmo na África, mas seria uma presença em algum país de alta renda, onde a gente possa montar ali uma plataforma de arrecadar fundos, de captar recursos para subsidiar essa operação internacional e outras etapas da nossa expansão internacional. Essa é mais ou menos a ideia que a gente tem hoje concebida e a gente tem até 2027 para torná-la concreta. E vamos fazer. Como diz a Patrícia, a gente vai fazer. A gente vai fazer. A gente está falando nele 2026, 2027, né? Um futuro próximo, né? Mas vamos fazer esse exercício de uns 20 anos, assim. Onde é que... E aí vamos se desgarrar um pouco da realidade. Aí tu me pegou. Como é que tu visualiza, assim? Vamos falar em termos de sonho mesmo, né? Deixando um pouco os desafios de lado, assim, onde é que você vê a Agência do Bem? Pensando já numa dinâmica de ter internacionalizado, né? Tá nesses países todos que você citou. Qual a sua vontade, né? Qual a sua vontade de ver a Agência do Bem daqui a 20 anos? Como você quer ver ela? Eu acho dentro dessas ideias pokémônicas. Eu acho honestamente muito distante e eu guardar algum sentido aí de prudência e humildade. Eu acho que se a gente conseguir consolidar esses passos, talvez a gente chegue em algum outro um passo mais adiante. Eu acho que faz sentido, mas onde, quando, quanto, deixa a vida mostrar pra gente, assim. Acho que não está na hora. A hora é realmente de concretizar. A gente tem 2 para 3 anos aí, considerando 25, 26 e 27, para chegar nesse lugar que nós traçamos no último processo, né, de planejamento. Esses mais 2 países aí. Então, quero muito chegar à África, quero muito que a gente consiga estabelecer essa sede aí da Agência do Bem Global, né? Enfim, esse espaço, essa plataforma aí de captação de recursos, fundos, né? Já são 2 passos bastante ousados e bem difíceis de torná-los efetivos, né? Acho que se a gente fizer isso bem feito, lá em 27 ou em 26, quem sabe a gente renova o planejamento para 2030, 2031, e ali talvez seja o momento certo da gente definir quanto ou onde a gente faça. Hoje eu prefiro me reservar o direito da descrição e da um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez, cara. E assim, Martim, numa boa, a gente já faz, o que a gente faz é tão legal, cara. Sim. Tu sabe disso, assim, é tão bonito, tá legal, cara. A gente só vai se fizer sentido ir, entendeu? Se a gente tiver capacidade de ir. O mundo está num momento muito complicado, vale dizer, né? A gente não sabe onde esse mundo vai estar, onde o nosso país vai estar daqui a 2 anos. Então, eu acho que é um momento de prudência importante. Não deixar de sonhar, né? Como a Patrícia acho que contou aí, não deixar de ter as ideias mirabolantes ou pokémônicas, mas com um pezinho no chão e dando um passo de cada vez e fazendo bem feito o que a gente faz, porque senão não adianta nada. Né? E o que eu sempre digo para a nossa turma, o que eu sempre digo para o nosso time, assim, não adianta nada ganhar o prêmio de melhor ONG do Brasil se a gente não fizer um trabalho efetivo de melhorar a vida das famílias, dos alunos, das comunidades onde a gente está presente. Aí não adianta nada. Esse troféu pega, joga no lixo, a gente não trabalha para isso, a gente não fundou a Agência do Bem para ganhar prêmio, para ganhar troféu. É legal? Legal pra caramba. Isso nos ajuda em muitos aspectos, inclusive até para cumprir essa missão que é primordial. Sim. Mas a gente não trabalha para isso. Então,
né? Que a gente tenha muito foco, muita clareza no rigor do trabalho, na qualidade da entrega, no atingimento das nossas metas e como eu disse, causando impacto sem perder a ternura, fazendo com carinho, fazendo com amizade, fazendo com afeto, com honestidade, transparência. Isso que é o fundamental. Beleza. Alan, queria te agradecer aí pela conversa. Valeu. Acho que a gente teve um tempinho aí para entender um pouco melhor a história da Agência do Bem e futuro também, né? Então é isso, te agradeço pela presença. A gente se despede aqui agora. Você que tem interesse em saber mais da Agência do Bem, segue a gente nas redes sociais, @Agência do Bem. A gente está presente no YouTube, no Instagram, Facebook, LinkedIn. E é isso. Obrigado aí pela presença de todos. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Martim. Obrigado. Foi um prazer, uma honra. Valeu, Alan.